Está no ar o Olha o que eu aprendi, que você já sabe, é o único podcast que não entrevista pessoas, entrevista o repertório das pessoas. E o repertório hoje é sobre comunicação digital, porque você tem que se comunicar, nós já sabemos disso, falamos disso no canal há muito tempo, só que como e por que será que eu devo me comunicar no digital? Isso tanto em vídeo quanto também uma escrita, mas eu preciso aparecer para o meu público onde ele mais está. E nós sabemos que o brasileiro fica muito na internet, fica muito em várias redes sociais, não só Instagram, mas Facebook também, algumas pessoas, LinkedIn e YouTube, onde nós estamos agora. Então, como você vai fazer isso? É o que você vai aprender neste episódio incrível com duas especialistas em comunicação, em digital e tudo misturado, tudo junto. Esse é o nosso repertório de hoje. Você já sabe, mas não custa lembrar também. Sou Ricardo Branco, mentor de oratória e criatividade. E estou hoje com duas lendas magníficas da comunicação, rede social, da criatividade também. Duas maravilhosas, que é Natiele, que tem uma agência de publicidade. Isso, de criação de conteúdo para as redes sociais. Vai ganhar muito dinheiro com esse episódio aqui hoje. Vai ter muita gente querendo te contratar, com certeza. Nossos seguidores aqui. Pode falar isso? Ou já venceu já? Já tá antigo? Tá ultrapassado. Como que eu poderia chamar os nossos ouvintes aqui do Olha o que eu aprendi? Aprendizes? Aprendizes. Vai ter muitos aprendizes querendo te contratar, então, nesse momento. Ô, Nath, hoje a tua agência, ela atua com qual público, mais ou menos, assim? Pra onde que ela vai? A minha agência hoje é a Thrive, né? Eu tenho uma sócia, a gente produz os conteúdos, ela é jornalista, eu publicitária. E a gente tem feito muita produção de conteúdo para médicos. Essa parte da saúde, dentistas. Então, a gente tá... Por mais que a gente atenda outros segmentos, né? Alimentação ou segmento de transporte, a gente também atende a área da saúde como um principal, assim. Muito bom. E a Nath tem um curso incrível que é de tirar foto, de gravar vídeos com o celular, independente do celular. Foto só iPhone celular. Faz coisa boa? Não. Não. Com a Natiele, qualquer coisa. Tudo. Até aquele Nokia antigão que tinha o joguinho da cobrinha. Cara, eu acho que dá pra fazer uma foto conceito com ele. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Obrigado por ter vindo. Tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz, obrigada Você sabe pelo que esse é o convite. podcast mais badalado do momento. Com certeza, por isso que eu tô aqui. Por isso que tu... E aí, quando vê o convite, já... Pô... Quando eu vi, assim, o convite, a primeira vez, né? Que a gente não segunda, conseguiu né? na primeira vez. Aí eu escutei... É até engraçado, né? Falar sobre gravar e tudo mais. Porque quando eu recebi o convite, eu falei... Meu Deus, não. Por quê? Também tenho os meus medos. Também estou vencendo, né? Essas travas e tudo mais. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca fui no podcast. Então, muito obrigada. É o primeiro, muito obrigada pelo convite. O cachê chegou já? Já te pagaram? Estão fazendo Pix. Pagou, produção? É que como né, a transição é alta, tem Acima que de ir 10 mil autorização, exatamente. Mas vai chegar. Vai chegar. E falando em saúde, temos aqui a maior fono, a maior professora de comunicação, a Miss Comunicação, porque eu vi que tu estava treinando Miss por aí. Bem-vinda também, Patrícia. Muito obrigada. Tá feliz de estar aqui também? Pelo convite demais. Chamei 10 vezes também, né? Nunca Sempre pode. muito bom estar com você. Agenda lotada. Eu tô Só a minha, né? A tua é da Nath, né? Porque eu tô sempre aqui, não tô, produção? Sim. E aí, Paty, tu que é a melhor fono do Brasil, já tentou cuidar de mim, Tentei, né? mas não deu certo porque... Falhei miseravelmente. Culpa totalmente da Patrícia. Mentira, eu sou o pior aluno da Patrícia no Brasil. E às vezes eu até evito falar. Eu falo Mas assim, pode falar. Ricardo, não conheço. Não tô sabendo Nunca de vi, nada. nunca vi. Eu nunca fiz nada com ele. Não, eu sou o pior. Mas eu tenho até hoje aquele tubinho pra ficar soprando na garrafa. Pois é, só não sabe usar, né? Não, eu Só não usa, né? Só não, ele tem guardado. sei usar o simples, assoprar ali. Eu Ele sei. só sabe usar o básico. O básico, Depois o do básico. teu segmento em mais nada. Mas a minha meta é voltar. Prometo Vamos pra lá, ti. vamos lá. Estarei aqui. Prometo pra ti. E falando em saúde, de fato, então tu é realmente da área da Sim. saúde. E hoje, cuidar da voz, cuidar da sua comunicação, não é só saúde física, mas também mental. O que tu me diz? Com toda certeza. Quando a gente fala de comunicação, a gente está ligando várias áreas do nosso corpo. A gente pensa, então o fono só cuida da voz, só cuida da dicção, e vai muito além. Se você não souber o que você vai dizer, se você não estiver conectado com a sua mente, com o conteúdo da sua fala, de forma estratégica, que eu acredito que é muito o que a Nath também faça, você não vai conseguir a intencionalidade no seu conteúdo. Você não vai conseguir atingir de forma estratégica aquilo que você deseja. Então, quando a gente fala de comunicação, não tem como separar em pedaços. É tudo uma unicidade, uma coisa única. Então, se a gente não trabalhar tudo isso, a gente não vai conseguir ter uma boa comunicação. Muito bem. Inclusive, a maior dificuldade que eu escuto de umas pessoas aí é dicção. Então, se quiser melhorar sua dicção, contrate Patrícia. Vai ter o arroba dela aqui, só chamar. Então, aqui, assim, já tem o combo já para vocês
os nossos aprendizes Isso. nunca mais sofrerem com nenhum mal da comunicação. Trazendo pro digital, Patrícia, qual que é a maior dificuldade assim, que os teus alunos chegam, que os teus pacientes chegam falando hoje em dia de eu me comunico bem às vezes no presencial, só que ligou uma câmera, eu tenho que aparecer para mais pessoas, aí eu travo. Qual que é a maior dificuldade que eles trazem para ti? É o medo do julgamento. Você falou sobre mentalidade. Quando a gente fala de emoções, a gente cai nessa fala. Nossa, eu sei me comunicar muito bem, mas aí vai pro digital, eu travo. É o que a Nath também comentou. Eu trabalho muito com o público médico, o público da área da saúde. É um público que está entendendo que o digital funciona agora. Eu mesma sou da área da saúde, sei disso, faz pouco tempo que eu estou no digital. E para mim é um desafio muito grande estar no digital ainda. Apesar de usar muito, é um desafio. E o que as pessoas têm de dificuldade? Esse medo do julgamento, pelos seus pares, principalmente. Então, o que o outro médico vai achar de mim quando eu estiver falando? O que o outro profissional da saúde que está me seguindo ali vai falar? Será que vai achar que eu estou falando uma bobagem aqui? Então, a preocupação em saber se o que está dizendo é o que todo mundo vai aprovar, principalmente seus pares. Depois disso, se tornar natural. Porque, eu sei o que eu vou dizer, eu tenho um texto muito bem feito, pela a minha empresa, que eu contratei, fez um texto, uma copy maravilhosa, escreveu muito bem. Eu já entendi que eu vou superar esse medo, eu vou com medo mesmo, vou gravar de qualquer jeito. Mas aí, a hora que eu gravo, eu vejo o resultado. E aí eu vejo que eu tô fake, que eu tô parecendo um personagem, uma pessoa que eu não sou. E aí eles chegam pra mim e falam, e agora? O que tá acontecendo? Eu já tirei o medo, mas eu não tô conseguindo ser eu. Não tô conseguindo ser uma pessoa que eu me enxergo. E aí isso vai passar para as outras pessoas. Sim. Que eu não sou essa pessoa. E como que eu faço isso? Que vão saber que não é ela ali, né? Exatamente. E é exatamente isso que esse meu trabalho, ajudar essa pessoa a encontrar esse eu do digital. Porque como você que trabalha com comunicação sabe, eu sempre falo que a comunicação é como se fosse uma roupa. A gente põe roupas diferentes para eventos diferentes. Então, dessa forma, a gente também comunica de forma diferente para lugares diferentes. Se eu estou com você aqui presencialmente é uma coisa, se eu estou com você num churrasco é outra, se eu estou com você num vídeo vai ser diferente. Sim. Não tem como a gente falar que a gente vai se comunicar de forma igual em contextos diferentes. E aí, mostrar para essa pessoa que está tudo bem ela ter um eu diferente para esse vídeo, para essa gravação. O que muitas pessoas enxergam de uma forma muito pejorativa. Mas aí é um personagem, aí não sou eu não quero. Não é bem assim. É você. Sim. É que você nunca se viu nessa situação. Essa função, É encontrar você nesse contexto. Sim. E trabalhar esse eu para que seja natural. Para que seja uma comunicação fluida e não robotizada e não parecer uma coisa que você não é. Esse é o grande desafio e é o que eu trago para que as pessoas trabalhem. E vejam o resultado e falam, não, olha, gostei. Não fica parecendo aquela coisa de, não gostei, e aí ela não quer mais fazer. E aí aquilo só torna uma bola de neve. Ela não quer mais fazer, ela torna aquilo um trabalho em que ela não se vê fazendo. E aquilo só vai prejudicar ela a longo prazo. Sim. Então, para que ela fala, não, agora eu gostei, é isso mesmo, vambora. A gente tem que trabalhar essa forma de fazer. E acredito que para ti também, Nath, tenha muito a ver com essa dificuldade, de medo do julgamento, da comparação também, quero que a gente fale sobre isso. Sim. Que, mas fulano faz não sei o que. Cara. É a grama do vizinho, né? Sempre mais verdinha, né? Só que para ti entra também essa parte da criatividade, ou seja, às vezes o médico até fala bem, ou o teu cliente ali ele já fala bem, ele consegue se comunicar com naturalidade no digital, só que ele não consegue parar para ter ideia. Acontece muito isso? Muito. Ou qual que é a principal dor assim que chega? A maioria dos profissionais que chegam hoje, né, até a Thrive, eles relatam essa dificuldade mesmo, né? De o que eu vou falar. Porque até vou falar por mim mesmo, né? Quando eu vou fazer algum conteúdo da foto e tudo mais, eu falo, parece tão óbvio pra mim. Então, acho que pros profissionais, às vezes, acaba acontecendo isso, né? Mas é óbvio esse assunto. Cara, o óbvio precisa ser dito. É o que eu sempre falo, a gente sempre comenta isso com eles. Pra você, é a sua rotina, o seu dia a dia. Mas pra quem tá ali, o seu paciente, é a primeira vez que ele vai escutar falar sobre isso. Então, eu acredito muito que, como agência, né, quando a gente facilita essas ideias de conteúdos, facilita os roteiros e tudo mais, já é uma parte que não precisa se preocupar. Então, já é algo que, poxa, então agora eu vou me preocupar com a roupa que eu vou vestir, vou me preocupar como eu vou falar, como eu vou abordar esse tema, com os exemplos que eu posso dar, mas o básico, assim, o arroz com feijão, já é preparado de uma forma mais tranquila, digamos assim. Até porque
tem muita gente que, inclusive, deve estar em casa agora assistindo, falando, mas eu não sou interessante. Já vi muita gente falando, minha vida não é legal, mas o que eu vou mostrar? Nada a ver. Mas as pessoas são interessantes dentro de um ponto de vista. É isso que tu mostra para os teus clientes, assim? Sim, todo mundo tem algo a contribuir, né? Algo a compartilhar. Sim. E algo interessante que acontece é que muitas pessoas, né, profissionais, pessoas chegam até nós e falam, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho certificado disso, eu tenho curso daquilo. Só que aí você vai olhar no digital, a pessoa não existe. São 2 mundos que a gente vive. Eu brinco que é o mundo real e o mundo digital. E um bom profissional precisa também estar no mundo digital, hoje em dia. Senão... E eu até brinco assim, né? Caramba, tudo bem que você fez medicina, você fez odontologia, teve que ficar anos na faculdade, mas agora você precisa fazer um trabalho que é o meu trabalho, que é a comunicação, que é aparecer. Sim. Precisa, não tem como. Precisa fazer uma boa foto, porque, por exemplo, dentistas e tudo mais, eles têm câmera profissional para fazer as fotos, do registro dos pacientes, né? Não é só por uma questão de divulgação, mas de fazer a documentação mesmo, né, daquele paciente. Então, eu falei, além de ser dentista, você precisa ser comunicador digital. Além disso, precisa ser fotógrafo. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Isso é bem importante porque na faculdade não nos ensinam a fazer tudo isso. Jamais. Eu fiz jornalismo primeiro, depois fiz direito. E, de uma certa maneira, ninguém te ensina, por exemplo, a gerir uma empresa. Primeiro ponto. E hoje em dia, eu entendo que a faculdade é importante, mas ela não está formando o que o mercado precisa. A pessoa sai dali muito perdida. E ela olha para o mundo e fala, mas eu não tinha só que, sei lá, cuidar de dente, não tinha só que fazer exame X. Não tinha... E aí ela chega e fala, mas tudo isso que eu tenho que fazer? E ela vai e contrata alguém. Vocês acreditam, agora é uma pergunta para as duas, que tudo bem ela terceirizar quase que toda essa parte da comunicação digital, ou ela tem que assumir alguma coisa ali, tipo, não, eu não vou só gravar, eu tenho que tomar as rédeas de mais partes, ou não, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê, só me fala o que é que eu vou e faço. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que eu sou mais neutra para responder essa pergunta do que a Nath, porque a Nath já trabalha com isso. Ela precisa que terceirize. E aí, como uma pessoa que também tem alguém contratado, posso responder com propriedade do assunto. Alguém que buscou esse serviço lá atrás, posso responder com propriedade sobre esse assunto. Então, não querendo puxar a sardinha pra Nath, que tá aqui do meu lado. Mas 10%. Já puxando o cardume inteiro. 10%, hein, Nath? 10%, hein? Clica no link aqui da descrição pra falar com a Nath, pra gente saber quem são nossos leads. Por favor. O que eu tenho a dizer é que, sim, é fundamental que você terceirize. Hoje eu tenho essa visão. Por outro lado, como tudo que você compra, como tudo que você contrata, não dá para você não saber o que você está fazendo. Então, se você vai... Qualquer coisa que você for comprar, você vai buscar. Que eu vou comprar uma garrafa de água, que seja. Eu vou tentar entender o que faz o diferencial. É a água que tem dentro, mas o que tem de diferente entre essa água e a outra água que eu estou comprando? É com gás, é sem gás? Qual é a quantidade que eu preciso? É 500 ml, é 1 litro? Então, como tudo na vida, que você vai comprar, que você vai contratar, você precisa saber o básico, o mínimo, para você ter uma boa contratação. E até para você saber se o uso que você está fazendo é o uso mais correto daquele serviço que você está contratando. Genial isso aí. Então, não tem como você... tudo bem, eu terceirizo. E eu acho que é fundamental que você terceirize. Sim. Porque não dá para fazer tudo, não dá. Como você disse, a faculdade ensina o técnico. E a gente sai sabendo, todas as pessoas que saem da faculdade sabem muito bem o que é o técnico da sua área. Mas e o não técnico? O que está por trás disso vai ter outras pessoas que têm essa expertise para te ajudar. E você não precisa fazer isso sozinho, nem deve fazer isso sozinho. Mas saber o que você está contratando, saber o porquê de você estar contratando, e o porquê de você estar fazendo aquilo. Não é porque o meu amigo odonto, como você mesmo disse, meu amigo dentista está fazendo e vou fazer também. Calma, por quê? O que você está buscando nisso? Então, o mínimo você tem que saber. Você tem que estudar. E tem que buscar esse conhecimento com quem sabe. Você precisa ser um especialista nisso? Não, mas você precisa saber o básico. Pelo menos o básico. Isso é muito bom, até para poder cobrar também alguma coisa. De falar, não é bem exatamente. assim. Então, não é delargar, o pessoal brinca, né? É delegar, não é delargar. E fazer sozinho, assim. Tipo, eu vou lá e vou gravar, vou pensar em roteiro, vou postar. Desanima também, né? Tu vê que os teus clientes às vezes chegam desanimados para ti, falando, agora faz você que eu tô cansado? Eu vejo, na verdade, eles sempre se empenham, sabe? De fazer, mas às vezes é cansativo mesmo.
esse processo, né? É um peso, às vezes, né? Então, principalmente por conta de horário. Com né? certeza. Ah, não tenho tempo para gravar. Nossa, esse mês não vai dar. Nossa, desmarca de hoje, marca pro mês que vem. Então, acontece isso, né? Às vezes tem uma fuga. E eu vou falar por mim também, que eu vejo que não é todo dia que a gente tá afim de gravar, a gente não tá afim de aparecer. Tem problemas pessoais acontecendo, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Autoestima às vezes tá lá embaixo. É, exatamente. Então, não é sempre que eles estão dispostos, né? Digamos assim. Mas, uma coisa legal que a Paty comentou, né? Que é essa questão de ter ali uma ajuda, mas também não abrir mão. E nisso, até a minha sócia, ela comenta muito. Ela fala, a gente vai fazer um trabalho a 4 mãos. Então, vocês vão ajudar com a parte de conhecimento também de vocês. E a gente vai entrar com a parte que é ajudar a posicionar a imagem, que é melhorar, né, essa percepção da imagem e tudo mais. Então, eu vejo que é nesse caminho, né? Embora tenha essas dificuldades de às vezes, fazer, né? Às vezes eles fogem, mas eles estão ali também tentando, né? Eu acho que já o primeiro passo, eu já admiro muito, porque o primeiro passo é a hora que eles falam, não, eu vou fazer o conteúdo, eu vou gravar. Estou disposto a isso. Então, isso é muito interessante. É fazer o que tem que ser feito. Né? E entender isso como uma necessidade, parte da sua empresa. Você falou sobre... na faculdade a gente não aprende sobre como gerir uma empresa, como lidar com uma empresa. E somos todos empresários. Eu falo que a gente é empresário até da gente mesmo antes da gente fazer uma faculdade. Porque, como eu sempre digo, nós estamos o tempo todo vendendo ideias. Sim. Que você precisa convencer, quando você é criança, a sua mãe, de que você quer ir na rua brincar, que você quer ir no parque brincar, você está vendendo a ideia de que aquilo para você é importante. Sim. Então, a partir do momento que você se dá por gente que você precisa negociar algo, você precisa conquistar algo, você já é um comunicador, você já é um vendedor de ideias. Então, se eu sei disso, por que depois, quando eu me torno um profissional, em que eu tenho muita coisa rolando ali, a minha carreira, a minha vida profissional em jogo, tem muito dinheiro relacionado ali, pessoas que ganham muito e não tem essa noção. Por que eu não vou me dedicar a isso? Como que eu vou deixar isso escapar de mim? Eu preciso me apropriar disso. Eu preciso trazer isso, essa responsabilidade para mim. Eu acho que essa é a grande questão, essa virada de chave que muitos profissionais demoram a ter. E é isso que faz toda a diferença. E eu vejo também que quando o profissional ele vai dar a cara a tapa ali nas redes sociais, não é nem para ser influencer. Não é isso. Mas é para criar um conteúdo de qualidade para os próprios clientes dele, os potenciais clientes, para as pessoas que estão chegando ali, para quem vai consultar. Porque é assim, né? Hoje, quando alguém... até você fez isso agora há pouco. Qual que é o seu Instagram? Então, é isso. Qualquer lugar que você chega, qualquer profissional que te indiquem, é o lugar, o portfólio, onde você vai procurar. O Google é para saber como chegar até ele. Sim. Mas o Instagram é... Quem eu vou escolher. Como eu vou escolher, né? E a gente vê isso. É o cartão de visitas. É onde entra, eu não vou me alongar para você poder concluir. Mas não, mas para mim é maravilhoso o meu trabalho aqui. Eu só fico aprendendo com vocês. Pode ficar à vontade. Só para concluir, porque tem a ver com o que vocês disseram agora há pouco. Eu vou dizer um assunto que todo mundo já sabe. É óbvio, então eu não vou falar, vou deixar quieto isso aqui. Tá, mas você não disse ainda. Você não trouxe o seu olhar, a sua experiência, a sua bagagem diante daquele assunto. Então, da forma com que você diz, ninguém nunca disse. E muitas vezes isso acontece comigo. Como, é fonoaudiologia, é dicção, é voz, né? Porque ligam fonoaudiologia a essa área específica. Eu vou falar, mas quantas fonoaudiólogas já não falam de voz, de dicção, de exercício, disso, daquilo? Sério que você quer minha presença para falar disso? Né? Sabe que quer minha presença para falar de outra coisa que alguém às vezes não fala com tanta frequência? E aí, não, você tem razão, mas vamos conversar sobre isso aqui, deixa eu só entender o que você faz. Aí eu começo a falar sobre alguns assuntos que são, ao meu ver, muito batidos. E muitas vezes, não poucas vezes, acontece da pessoa virar para mim e falar, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre dicção ou sobre voz. Eu falo, nossa, que interessante, porque para mim isso é tão já batido, tanta gente fala, e você escuta tanto, não, mas dessa forma eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que tinha esse aspecto específico. Então, a forma com que você comunica, só você comunica. E as pessoas que vão se conectar com você, vão se conectar exatamente porque você se comunica dessa forma. Porque o seu jeito de trazer o assunto é um jeito diferente de todas as outras.
Então, não existe esse eu não sou interessante ou esse assunto é óbvio. É óbvio, mas a visão que eu tenho, o que eu tenho de bagagem daquele assunto não é. Não é desinteressante, porque a forma com que eu digo para aquelas pessoas que vão se conectar comigo, vão falar, nossa, quantas vezes já ouvi esse assunto, mas era muito chato, essa pessoa falando, olha como fica legal ela falando, porque ela se conecta com a sua forma de trazer, a linguagem que você se comunica, a linguagem que conectou com aquele tipo de público. E é isso que a gente precisa buscar. Não importa que tenham outros 50 mil dentistas nas redes sociais, ou sei lá quantos médicos no Instagram. A forma com que você vai trazer aquele assunto à tona é só você. E as pessoas que vão falar, não, é esse aqui que eu achei legal. É ela que vai te seguir. E ela vai confiar exatamente em tudo que você disser, mesmo que o outro que seja igualzinho a ela em termos de formação, de títulos, de currículo, não vai ser a mesma conexão. E ele ainda assim vai preferir estar com você, vai procurar você para aquela consulta, vai confiar em você um tratamento que a gente sabe que são tão sérios, né? Quando a gente fala da área da saúde, são tratamentos sérios. A gente sempre quer ter a nossa saúde muito bem cuidada. E onde você conquista essa credibilidade? É justamente nessa plataforma. E até entra essa questão também de que, às vezes, para o dentista, por exemplo, pegando esse caso, ele acha que aquilo é batido porque na bolha dele se fala muito sobre aquilo. Mas ele está naquela... bolha mesmo, fala da rede social. Né? Aparece muito para ti a mesma coisa que tu consome, que tu pesquisa. Agora, para quem nunca pesquisou isso ou pesquisa muito pouco, não aparece tanto quanto para ti. Então, às vezes a gente fica muito influenciado por isso, Nath, assim, de... Sim. mas todo mundo fala de oratório. Mas no teu nicho ali no teu Instagram... Aparece muito porque tu tá nessa área, mas pros outros talvez não. Mas nesse ponto também? Eu acredito que sim. Por exemplo, semana passada, nas últimas 2 semanas, eu vi muito conteúdo, até comentei sobre isso, né? No meu feed aparecia muito conteúdo sobre IA. IA, tudo, cada, sei lá, 5 conteúdos, 3 era sobre IA. Sim. Eu falei, gente, tem muita gente falando sobre isso. Mas eu não sei se é só na minha bolha que estão falando sobre isso, né? Se é uma preocupação ali do tipo de perfil que eu sigo, que é comunicadores, né? Produtores de conteúdo voltado para fotografia. E aí eu comentei, né? Postei um stories falando sobre isso. E eu falei, puxei pro meu mercado, né? No meu mercado da fotografia, é isso que tá acontecendo. Sim. Isso eu acho que é também uma alavanca para as pessoas olhar e falar, e no meu mercado? Peraí, se na fotografia tá acontecendo isso, deixa eu também olhar, né? No meu mercado. Então eu acredito que furar essa bolha, né? Pô, tá acontecendo só comigo. Não, com outras pessoas também podem estar abordando o mesmo assunto, né? Então, eu acredito que furar essa bolha e olhar, né, além do que a gente está vendo, também é importante. É porque também tem muita gente para consumir os conteúdos. Sim. E é o que tu falou ali. Às vezes, por exemplo, oratória. Pode ter o Vabo, que é um cara que eu conheço, que é da G4. Ele fala de oratória. Mas, às vezes, quem assiste, ele não gosta dele. E, por algum motivo, vai gostar de mim e fala, eu quero o Ricardo. E tá tudo certo. E, às vezes, alguém me olha e fala, não quero o Ricardo, quero curtir o Vabo. E tá tudo bem também. Porque são visões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso. E, a partir daí, nós vamos ganhando essa nossa essência e potencializando. Sim. Vocês acham que o superpoder de qualquer profissional hoje é ser ele mesmo, assim, de uma certa maneira? Autenticidade. Autenticidade total? É isso? E eu acho que é muito fácil falar de autenticidade e é muito difícil entrar nesse lugar de ser autêntico, né? Mas eu acho que é uma busca também, sabe? Acho que não é uma receita pronta. Coloca isso, coloca aquilo, pronto, agora você é autêntico. Acho que é uma busca. E conforme a gente vai se interessando pelo assunto, a gente vai buscando e vai se aproximando com o que tem aqui dentro, né? Nossa, que não é só a parte de luz, mas de sombras também. A gente vai enxergando as nossas potencialidades. Tem uma escritora que eu gosto muito, já fiz 2 cursos com ela e acho muito incrível o trabalho dela. Me inspiro muito nela também. A Duda Rodrigues, ela fala assim, de uma dor nasce um dom. Então, quando a gente olha para esse nosso lado autêntico, que a gente vai buscar a nossa dor, vai aparecer o nosso dom também dali. Então, de algo que a gente tem dificuldade, pode vir uma potencialidade. Sim. Então, acho que nisso da autenticidade, quando a gente trabalha isso, né? Seja em terapia, tem várias ferramentas, né? Não tem uma só. E a gente consegue se aproximar disso, a gente consegue também transmitir isso, que aí eu acredito que entra muito o papel de vocês também na vida das pessoas. Sim. De conduzir a isso, né? De mostrar o que você tem de melhor aí, de corrigir não são defeitos, né? Corrigir alguns... pontos de melhoria. Melhoria, exatamente. Porque acho que a gente não tem defeitos, né? A gente tem pontos a ser melhorados, a ser olhados e melhorados. Então,
Então, eu acredito muito nisso, na autenticidade. E sempre a gente olha a grama do vizinho. Por isso que eu acho que é tão difícil a pessoa começar a gravar, a pessoa se posicionar, a falar. Porque a gente tem medo, né? Fala, nossa, mas e se tal coisa acontecer? E se? Mas e se não? Entendeu? E se der tudo E certo? se der tudo certo? Qual vai ser o resultado? É isso. Tem uma imobiliária que eu dou aula, que é a Imobiliária São José, aqui de Rio Preto. E o Gian, que é o dono ali, é o CEO, ele fala, e se eu não parar? Você é bravo? Eu gosto muito dessa frase. E se eu não parar? Onde que vai dar essa brincadeira toda aqui? Onde que eu vou chegar? E, ó, até agora, estamos construindo o Megazord da comunicação digital. Isso quer dizer que, se a pessoa que está assistindo não deixou o like ainda, pô, mancada. Se a pessoa não se inscreveu nesse canal, tristeza? Vocês estão tristes com isso? Totalmente. Então dá o like, se inscreve. que as Peraí, meninas- deixa Isso, até escorrendo agora na hora. você deu like, se inscreveu, o sorriso voltou, o sorriso... Aí, tá vendo? Agora Porque tem muita mais coisa pra ver. Produção, se inclusive conseguir alcançar um cafezinho aqui pro Eu acho pro que agora seu eu aceito querido. também. 3 cafezinhos? Por favor. Ô, produção, Esse gratiluz. aqui já esfriou. Já virou sopinha. Sopinha não, né? Sorvete. Gelou. E eu quero saber de vocês agora, nesse ponto, de que é muito importante ser autêntico, é muito importante construir essa autoridade, porque hoje em dia, se não tá na rede social, esse cara é muito rápido, né? Dá um oi pra galera também. Que homem bonito. Pela alma, 3. Muito simpático. É simpático, mas beleza mesmo é um ponto forte aqui desse estúdio, é no seu Fábio. O Fábio é o mais bonito, que é o dono, né? Eu achei que você ia falar de você. Eu não sou do Você estúdio em sempre si, fala entendeu? de você. Não, tipo, se fosse assim, do ambiente, com certeza eu sou mais bonito. Do ambiente, sim. sei. Do local, né? Mas do estúdio, exatamente. Cadê aquela aí- sua figurinha? Aquela é meiga, né? Foi muito fofa aquela. Aquilo é ser autêntico? Tem uma figurinha que... Até falo isso muito pros alunos, assim, não se leve tão a sério. Ria de você, faça piada com você, isso é ser autêntico, rir de si e não se cobrar tanto, assim, às vezes. Por exemplo, eu estar com este corta-vento, inclusive da nossa patrocinadora Vitafort. Olha, não tinha visto. Moleque, você acha assim? Eu estar com esta roupa e vocês super elegantes, isso me faz ser autêntico ou me faz ser sem noção? Boa pergunta, tô Você brincando. vai mostrar o seu tênis de corrida aí embaixo da Opa! mesa. Inclusive, estou chegando na minha maratona firme, tá? Fazendo fortalecimento, nutricionista, fisioterapia, Ótimo. a corrida, a Estamos academia. acompanhando. O que mais que eu tô fazendo? Futevôlei, Caramba. que eu sou craque, mas não, Virou não quero atleta. falar. É triatlo ou é maratona? Então, é um triatlo fora dos padrões. Entendeu? Mas eu sou um fenômeno no esporte. É que eu tô meio fora de forma. Ainda mais a Vitafort tá me ajudando a cuidar da minha saúde, com certeza. Mas Sim. e aí? Ser autêntico é rir de si? É se conhecer? O que Sim. que é de fato? Só pra gente finalizar esse conteúdo, assim. Pra mim, sim, é total. Ser autêntico é você. É a famosa ser você mesmo. Tá, mas quem? Ela disse, nós temos o lado luz e sombra. Sim. Quem de eu mesmo eu vou ser? Qual roupa eu vou usar hoje da minha alma? Qual personalidade eu vou usar? Eu acho que a grande questão aí é ter a intenção do que você faz. Então, tudo bem, eu tô com uma camiseta, um corta-vento. Tá, mas por Então quê? fez esse nome corta-vento, né? Pra mim é uma Eu jaqueta acho isso aqui. bonito, uma jaqueta corta-vento. Enfim. Tá, mas por que eu tô com ela? Eu entender o porquê de eu estar com ela. A estratégia é a intenção. Por trás do que você faz é o que te faz ser diferente de quem não tem esse olhar crítico sobre si. Então, é assim, saber rir de si. Legal. Eu sei rir de mim, sei me levar não tão a sério, assim, em algumas situações, mas saber a hora de eu ter responsabilidade de correr atrás dos meus pontos de melhoria. Porque eu sou assim mesmo, eu erro mesmo, eu não sei fazer mesmo, mas esse sou eu e aí eu vou continuar sempre na estaca zero. Se apoia Não num vou. erro. Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. E aí isso não te vai fazer nunca evoluir. Então, é o contraponto, é o equilíbrio que a gente tem que encontrar. E eu vou usar uma camiseta, uma jaqueta corta-vento, ao invés de usar uma camisa, como a Patrícia tá usando. E a Nath elegantérrima. O sapato da Nath custa uns Não, R$10. Nath maravilhosa, Não vou nem gente. contar a história. Quem me conhece sabe o tanto que eu frequento brechó. Adoro. Mas saber a intenção do por trás de tudo isso é o que te faz diferente das pessoas. Eu não vou usar porque o outro tá usando. Eu vou usar porque eu tenho um porquê de estar usando. E isso se dá pra tudo. A gente tá falando de roupas aqui, eu fiz esse paralelo já de roupa com comunicação, mas isso se aplica à minha fala. Isso se aplica quando eu for dizer algo pra alguém.
O que eu vou dizer pensando em qual resultado? Então, é encontrar a autenticidade em tudo, na minha comunicação visual, na minha comunicação digital, na minha comunicação verbal oral, que é essa que eu falo, mas sem deixar de lado aquilo que me faz ser adulto e responsável. A minha intenção, a minha estratégia, alinhada ao meu propósito, aonde eu quero chegar. Isso é bem forte porque as pessoas se apoiam muito num erro. Falam, mas eu sou assim, né? Minha autenticidade e tal. E eu falo muito uma frase que é: a tua maior qualidade pode ser o teu maior defeito. E o teu maior defeito pode também ser a tua maior qualidade se tiver um controle sobre isso. Filho, isso aqui nem Starbucks Nota faz. 10. Tá? Nem Starbucks faz. Obrigado, meu querido. Obrigada, Marty. Imagina. E dentro desse ponto, pensando só para fechar esse assunto, autenticidade, é possível pegar um defeito, entre aspas, algo que o teu cliente faz de errado e tornar isso único? Então, por exemplo, ele faz alguma coisa ali que em tese ninguém mais faz, mas tu não considera um ponto positivo. Dá para usar aquilo como uma forma de autenticidade? Porque tem muita gente que se destaca por algo que a gente olha e fala, mas faz muito sentido. Vamos pegar uma coisa esdrúxula, assim, bem nada a ver. O Luva de Pedreiro, por exemplo. Pô, nada a ver o cara viralizar, mas de alguma maneira cria uma conexão com as pessoas gostam. Não vou dizer que é um defeito. Aquele médico, infectologista, se eu não me engano, que fez um vídeo ele fala sobre assuntos super importantes e sérios com comida. Ele usa rosquinha. Pô, não vi isso aí. Que é um donut, acho que era um donut que ele usa. Donuts é bom demais, hein? E ele viralizou. Desculpa, te cortei. Não, donuts, eu queria um donuts agora. Se alguém tiver... Cadê o patrocínio? Tô na corrida, não posso. Lembrei Foco, agora. um mês e meio. Mas tem um Nutri que eu sigo, não sei se é esse, acho que não, mas ele fica 10 latas de coca, não sei o que, e fica falando, gritando assim, e ele prende atenção. Então, não é um defeito, porque talvez ele não fale assim durante o dia, mas ele pega algo que é piada e torna isso único. Tem como? Tu faz isso? É uma visão boa pra quem quer se destacar no digital também? O que tu me diz, Nath? Eu acredito que é uma ótima visão. Aliás, eu acredito muito que quem se destaca no digital é através disso. Sendo o que se é, ou até criando um personagem, igual a Paty comentou, né? De criar uma máscara ali, né? De criar uma roupagem. Então, eu acredito muito nisso. Nos clientes que hoje a gente atende pela Thrive, eu vejo que cada um tem a sua autenticidade ali. Alguns ainda têm essa questão de colocar para fora um pouco, ainda tem talvez esse receio, né? E outros, tem um cliente que a gente chega para gravar e ele é o jeito que ele é com a gente, ele é na frente das câmeras. E é muito engraçado o jeitão dele, e aí ele faz o vídeo, tipo, em 30 segundos, de uma vez só, e ele, sem roteiro, sem nada, ele, eu sou bom mesmo. Então, assim, é o jeito que ele é. E isso cativa as pessoas, sendo do jeito que ele é. E pro público dele, ele não tá preocupado ali se o meu concorrente tá fazendo assim, Não, ele tá sendo ele. E tá tudo bem, e ele sabe? vai conquistar as pessoas pelo que ele é. E ele conquista Legal. pelo que ele é. Quem quer? Fala o nome dele pra dar moral pra Biane Pneus, Alessandro Biane. Já tem que vir aqui, já então, pra mostrar. Tem que vir aqui, ele é muito gente boa, muito mesmo. Ele e o Marcel, né, que estão à frente da Biane hoje. E, nossa, é uma pessoa, assim, boa de coração mesmo, sabe? Quando você tem ali uma pessoa que é parceira, gente boa demais. Espero que você fale isso da gente depois daqui. Com certeza. Vai falar, não, O Pix vai valer isso, Ricardo. Falar, te pagaram, inclusive. Então, Estão te pagando? A transição Caiu o Pix, chegou tá e já... chegando aqui, eu acho. É porque é segunda-feira. Segunda-feira Tudo bem, tem um demora um É pouco muito mais. grande o valor, né? Até cair Demora um pouco mais, demora um pouco mais. Dentro desse ponto, então, de ser autêntico, de trabalhar uma diferença, de às vezes pegar um defeito, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa fora do normal, fora do padrão, porque o padrão nem sempre ele é algo muito bom. Até eu lembro que a palavra normal, ela era usada muito pelos os caras que faziam, tipo, mesa, como é que chama? Mesa, cadeira... Marcenaria. Isso. Os marceneiros, antigamente, eles tinham um projeto, eles tinham desenhado algo, e quando eles executavam igual, falavam, tá normal. Você está dentro do padrão, tá dentro das do normas. desenho. De uma certa maneira, não é tão bom hoje ser normal, mas o contrário de normal não seria anormal, seria talvez natural, que aí entra na naturalidade que vocês falaram. Mas eu preciso entender, e o público em casa tá mandando aqui mensagem adoidado, que eu recebi 60 mensagens aqui já, que tem 10 mil pessoas vendo, não sei se vocês sabem. Muita gente. Fiquei sabendo que era um pouco mais, mas... É que às vezes cai, cai, oscila. O pessoal sai, Essa hora da entra, noite oscila. Mas qual que é a grande diferença da comunicação do presencial pro digital? Porque o digital às vezes tem que ser mais rápido, não sei, né? Quer perguntar, é mais rápido, é mais lento?
eu falo tudo, falo pouco, porque tem gente que fala, mas 1 minuto pra falar? Nos stories são 30 segundos e não sei o quê. Quais são as principais diferenças pra gente começar e depois como que as pessoas podem se adaptar a isso pra conseguir passar a sua mensagem num lugar tão novo? Que apesar de não ser de ontem, mas é novo ainda de uma certa maneira. Nossa, esse assunto, essa pergunta tem uma conexão muito grande entre o que nós duas fazemos. Boa pergunta que eu fiz, não foi? Nossa, foi demais. excelente. Uma conexão, a gente vai se complementar, tenho certeza, nas respostas. Inclusive, se você quiser começar, fica à vontade, Nath. Pode começar, pai. Se puderem me dar os parabéns pela pergunta. Parabéns, Ricardo. 5 estrelinhas. Além de lindo, além de mais Forte. lindo, Forte, forte, atleta. É também um Tá, ótimo pode entrevistador. Não faz patrocínio, né? E que fique claro. Que fique bem claro que Mas qual que é a principal Mas vamos lá. diferença para as pessoas se adaptarem, para ficar fácil para elas? O que eu entendo sobre esse assunto, o que eu trago sobre esse assunto é, mais uma vez, o que eu já trouxe. Seja intencional e estratégico. Não vai existir uma forma correta, dentro do que você nomeou como normal, normalidade, mas tem tudo correto para o quê? Então, eu vou comunicar o quê, para quem, com qual objetivo? Essa é a grande questão. Então, Legal. eu tenho que fazer rápido um vídeo? Tem que ser 1 minuto o vídeo? Para quê? Tá conectado ao meu público, esse vídeo ter 1 minuto, está conectado ao meu público, a linguagem que eu vou usar, e aí entra o que a gente estava falando sobre pessoas que viralizam. Será que essa linguagem vai se conectar com o público, com a imagem que eu quero construir minha, o marketing pessoal meu, está conectado com essa forma que eu vou colocar aqui? Talvez eu até viralize no Instagram, mas será que eu vou conseguir conquistar a autoridade que eu estou buscando em outro campo, que para mim é mais interessante do que o Instagram? Então, essa é a grande pergunta. Eu tenho que me comunicar rápido demais, mas o meu público quer consumir esse tipo de conteúdo? É um Reels que o meu público está querendo consumir? Será que se eu gravasse uma aula de 1 hora e colocasse no YouTube, Legal. eu não teria uma retenção maior, uma autoridade, construiria uma autoridade maior do que simplesmente fazer um Reels de 1 minuto para viralizar? Então, tudo tem que estar alinhado, mais uma vez, à sua intenção, à sua estratégia. Se você estiver conectado, o que você comunica, para quem você comunica e o propósito disso, o objetivo disso, das suas metas estão alinhados, você não vai errar. Agora, se você não souber o que você está fazendo, você vai cair, é o que eu falei lá no começo, você precisa saber o assunto. Eu estou contratando alguém para fazer para mim, mas eu preciso saber para direcionar. Porque a pessoa vai fazer o trabalho dela, nem sempre vai ser alguém como a Nath que vai fazer esse estudo por trás de quem é o público, do que a pessoa está querendo comunicar, qual é o arquétipo que ela quer usar. Nem sempre a pessoa vai ter essa expertise toda. E aí você, como alguém que não sabe de nada disso, só vai levando de acordo com alguém que está te mandando, te dirigindo. E aí quando você vai lá no final, nossa, mas não era isso que eu queria. Não era nesse ponto que eu queria ter chegado. Por isso que é importantíssimo que você estude e saiba o que você está fazendo, mesmo que outra pessoa está fazendo por você. Você precisa saber o básico, o mínimo. Que às vezes é o conteúdo certo na plataforma errada. O conteúdo certo na plataforma errada, ou o jeito certo na linguagem errada. Eu estou fazendo numa linguagem que não é alinhada ao público que eu quero conquistar. As roupas, né? Que a gente sabe, a imagem que eu construo. É isso, tá alinhado? Se tiver alinhado, não tem certo ou errado. Tem certo e errado do porquê que eu tô fazendo. Sim. Essa é a grande questão. Eu acredito que, junto com isso, você comentou sobre viralizar, né? Toda essa cobrança, acho que a pessoa tem com ela mesma, né? De, eu quero viralizar. Mas por quê? Eu conversei já com algumas pessoas que viralizaram, né? E elas falaram, cara, foi a pior coisa que aconteceu no meu Instagram. Porque veio tanta gente que não tinha nada a ver com o que eu queria. E a gente comenta muito isso com os clientes, né? Não é quantidade de seguidores. Exato. Sei lá, tenho 5 mil seguidores. Tá? Tem 5 mil pessoas ali que estão consumindo de você? Estão comprando seu produto, seu serviço? Às vezes você não precisa de 5 mil, às vezes você precisa de 100. Então, se tiver 100 que tá te ouvindo muito bem, tá ótimo. Mas tu acha que o número de seguidores aumenta a autoridade de um profissional? Tipo, tem um cara muito bom, com 2 mil, e um cara mais ou menos com 30. As pessoas se influenciam pelo número de seguidores? Infelizmente, sim. Eu ia falar Eu acredito. Depende. Eu já tenho uma... Depende, mas eu acredito que depende do público. Então, assim, é um público... Quem tem mais noção, às vezes não. Talvez seja isso. Exatamente isso. Eu ia falar tentando abordar de uma forma sutil, mas é isso.
Quem manja Depende sabe. do que você quer, né? Muitas pessoas também falam assim, eu comecei a ir nesse profissional não é pela quantidade de seguidores que ele tinha, mas porque eu entrei no Instagram dele, porque alguém me indicou ele, eu entrei no Instagram, vi que ele passava a credibilidade e o que eu precisava e comecei a ir. Esse é um tipo de pessoa que vai. E tem gente que vai porque, tem tantos mil seguidores. Deve ser bom. Deve ser bom. Olha só, fulano também segue. Olha só. Então, assim, tem tudo, né? Tem O de mercado tudo. tem de tudo. É um pouco de cara. Qual que é o seu ponto de vista? Quando eu falo depende de quem tá olhando, que é o ponto que você trouxe, a visão que você trouxe. E para mim, depende da análise que a pessoa faz em relação a esse ponto. Tá, como a gente falou sobre conexões, vai ter quem se conecta a isso. Ele tem muitos seguidores, não quer dizer que ele é bom. Como vai ter o inverso disso? Não, ele vai ser muito blogueirinho. Eu não quero me conectar, eu não quero me consultar, se a gente está falando de área médica, com alguém que seja blogueirinho. Eu quero alguém que seja old school. Alguém que esteja alinhado à forma que a gente entendia como normal de formação, que era lá na faculdade, fazendo um currículo gigantesco, alinhado ao conservadorismo da educação. Às vezes a pessoa busca exatamente isso. E aí ela vê que alguém tem muitos seguidores, ela pode inclusive se afastar dessa pessoa. E mais uma coisa, ela vê que tem muitos seguidores. E aí ela se pergunta, tem os dois olhares. O olhar que a gente trouxe, então ele é bom porque ele tem muitos seguidores. E o olhar de, não, esse tipo de público que ele tem não é o público que eu me enxergo. Que eu me identifico. Que eu me identifico. Então, até vejo que fulano segue, mas eu odeio fulano. Eu odeio o que esse fulano pensa. Eu não gosto da forma que ele enxerga o mundo. Eu não gosto da forma com que ele lidar com as situações. E ele segue essa pessoa. Então é melhor não seguir não. Porque se ele gosta, eu não vou gostar. Sim. Então, o que pode ser bom, pode exatamente ser o que ruim. Igual você falou. Pode construir e destruir. O que pode ser uma qualidade, também pode ser um defeito. Sim. E aí vai do que você... Por isso que é tão importante, desde o início, estar alinhado ao seu propósito, ao seu objetivo. O que você quer construir a longo prazo. E não ali em um mês para viralizar e para bombar. Que a gente sabe que isso não se sustenta a longo prazo. Até porque vai chegar realmente um público que não compra e às vezes nem engaja também. E só faz volume no número de seguidores. E às vezes atrapalha. O Instagram você não entrega, né? E às vezes atrapalha você a conquistar a sua autoridade. Por isso que eu disse. Por exatamente o que eu acabei de falar. Não, fulano segue, mas eu não gosto de fulano. Então não vou seguir, não. Então, isso aqui não é pra mim. Melhor abandonar. E às vezes esse que não te segue é quem você gostaria de ter. E o outro como seu cliente e não aquele que tá te seguindo, aquela massa que tá te seguindo. Sim. Eu até conheço pessoas com muitos seguidores. Lembro de uma moça até hoje, 1 milhão de seguidores e 300 visualizações no Reels. Nossa. Primeiro que acho que deve ser comprado, né? Pra começar. Mas aí perde a autoridade. Aí piora. Tu olha 1 milhão. Aí vai... Nossa, mas 2 curtidas na foto. 10 curtidas na foto. Aí já começa a quebrar um pouco essa autoridade, essa magia do digital. Se nós fôssemos criar um passo a passo de uma pessoa que tem um negócio, ou ela é o próprio negócio, para ela começar a gravar vídeos, para ela começar de fato a se posicionar melhor no Instagram, no LinkedIn da vida, no YouTube, por exemplo. Qual que seria esse passo a passo? O que primeiro ela tem que fazer? Aí, segundo momento, vamos pensar em 5 passos mais importantes, para não ficar muita coisa. 15 passos, 5 passinhos ali. O mais importante é agora, vai crescendo, crescendo, e agora você está pronto, por exemplo, para se posicionar melhor. Enquanto vocês pensam, porque foi muito do nada, a gente não combinou nada, eu vou agradecer os nossos patrocinadores, e aí vocês vão pensando nesses 5 passos mais importantes. Cada um pode ter um, depois a gente pode fazer um Megazord, juntar os 5 e fazer o grande finale. Mais uma vez vai ser uma resposta que vai se complementar. Vai. Por isso que eu pensei nas duas juntas, né? Quando eu olhei, quem que tem que ser? A Tati e a Nath. Tati e A Nath. dupla sertaneja. Tati e Nath. Patinate. Vamos fazer um episódio parte 2, você tem que vir com a mesma roupa, Boa. um chapéuzinho de cowboy. Trazer um violão, Ok. que eu não sei Tem um tocar. violão Ninguém rosa. sabe. Você violão sabe, rosa. Nath, tocar? Não, mas você sem enganar. Eu sei tocar campainha. Eu sei bater palma. Fechou. Então bom, a gente já, já tem né? 2 instrumentos. Já temos uma banda aqui, já, inclusive. Já. Pronto. Se a produção souber, tem 15 pessoas na produção, deve ter pelo menos alguém que tocar alguma coisa, né? Então pense no passo a passo. Já vou começar agradecendo, claro, o VitaForte, está sempre com a gente. Inclusive, na descrição tem o site deles e um cupom de desconto com 20%, que é Ricardo Branco 20. Você vai lá, faz a sua compra, já é barato.
qualidade máxima Vitafor, você ainda coloca esse cupom e ganha 20% de desconto. Agradecer o Burguerita Lanches também, parceiraço nosso aqui, o Thiago. O Burguerita é ali na JK, do ladinho do Mufato. Aí você fala assim, eu passei, perdi. Do outro lado também tem um outro trailer de lanche, é só você voltar e comer. É na ida e na volta. Não tem erro. E é o melhor lanche de São José do Rio Preto. É o Thiago que faz o hambúrguer, que foi meu aluno, hoje é meu amigo. Então, Burguerita Lanches é um trailer de lanches artesanal. Legal. É um lanche artesanal. São lanches artesanais que vão melhorar a sua vida, porque você luta tanto durante a semana, você treina igual eu tô treinando. Aí chega uma hora que você merece um lanche natural. Não cheio de aquelas coisas lá. O hambúrguer tá pronto faz 6 meses. Não, é coisa feita na hora ali, é qualidade. Você sabe do que eu estou dizendo. E tem também vegetariano. Ótimo. Tem lanche vegetariano, que é muito importante. Se não tiver, Thiago, agora você vai ter que criar, tá? Mas acho que tem sim, que eu já vi lá. Lanche vegetariano, você pode ir lá no Burguerita, com certeza. Mantendo a saúde, você pode ir lá no Empório Resende. Da Tainá, você conheceu a Tainá? Você fez aquela aula online pro pessoal de Monte Aprazível. Conheci. A Tainá. Conheci. Queridíssima. Nossa, um beijo, Tainá. Tainá, com certeza tá assistindo. Porque a Tainá, ela não é aquela pessoa que só assiste. Ela assiste e manda depois. Ricardo, adorei, olha essa parte aqui. Ela é muito interativa. Show. E ela é muito... Um beijo, Tainá. Beijo, Tainá. Não te conheço, mas já quero, né? Não te conheço, mas já te considero muito. Inclusive, ela está preparando uns kits pra mandar aqui pra gente, com vários nuts também, umas coisas bem interessantes. Tem que voltar pra pegar, entendeu? Opa. Ela está fazendo com a embalagenzinha, porque eles entregam. É só você ir no Facilita WhatsApp, muito. no Instagram, vai lá, pede. Tem toda a tabela nutricional também no Empório Resende. E toda quinta-feira, pra você que é de Monte Aprazível, região, você pode ir lá, porque tem a feirinha granel. E coisa, granel já é barata. Ela pega 200 gramas do negócio ali, é R$4. E depois que você for no caixa, tem mais desconto. Por isso que quinta-feira é feirinha do granel. Então, Empório Resende Vale a pena. te entende. Eles sabem o que eles fazem. Já falamos da Vitafor, Burguerita, já falamos do Empório Resende. Tem o Grupo Gênesis, que é a minha empresa. Claro que se você quer fazer um curso de comunicação tanto presencial quanto à distância, nós também temos. Temos o curso presencial aqui em Rio Preto, Porto Alegre, tem em São Paulo. Tem também a nossa mentoria online ao vivaço. Toda quarta-feira a galera se reúne de vários cantos do Brasil. Isso aumenta muito o nosso repertório. E também tem o curso gravado que você pode comprar, que também está sensacional. É um curso que eu gravei com o Gabriel, que é o meu sócio, que é o meu mini craque. Você já viu o Gabriel alguma vez? Não? Nunca pessoalmente. Ele é pequenininho. Eu estou precisando conhecê-lo, inclusive. Ele vem pra cá. Estou esperando essa ponte que você disse que ia fazer, ó. Eu falei? Com o Gabriel? Mas por quê? Não tem nada de bom. Mentira, Gabriel. Te amo. Pelo amor de Deus, tem brincadeirinha. Foi ele quem disse, hein, Gabriel? Guarda, Não tem nada a ver. Ainda bem que tá gravado. Foi a né? Natiele que mandou aqui a mensagem. Não, mas ele é gente boa demais. Inclusive, nós vamos pra São Paulo em breve. A gente combina de passar ali antes. Por favor. Dar uma voltinha ali. Mas Paguei o pedágio. ele vem pra cá. A gente Legal. vai fazer uma palestra no evento que vai ter aqui, o Despertar, e nós vamos palestrar lá e ele vem. O pessoal convidou Legal. ele. Primeira vez que a gente vai fazer uma palestra juntos, assim, a gente vai dividir o palco. Legal. Vai ser bem massa, bem massa. Vai, tenho certeza. E tem que agradecer a Conduta também, que nós estamos aqui, esse espaço maravilhoso, que inclusive eles estão ampliando cada vez mais aqui, tem um outro estúdio do outro lado. Pra pessoa que quer gravar um vídeo pro YouTube, tem... Quantos cenários tem aí? 5, 6? Isso, 5, 6 cenários diferentes. Então você pode ir trocando. Show. E algo tu pode gravar teu próprio conteúdo, Que pode legal. fazer muita coisa massa ali, além do estúdio de podcast que a gente tá vendo que é incrível e com suporte gigantesco aqui Sim. de nada menos que o Vini, o homem do café e das câmeras. Só pelo café já me ganhou. Já ganhou. Né? Poderia ser a pior câmera do mundo. Mas O café ganha. tá valendo. E é a melhor câmera do mundo. Microfone qualidade, esse aqui é o brabo que tem esse Shure aqui. E tu sabe, tu manja, câmera também, só tem câmera aqui. Não, poderia ser até com celular. Tenho certeza que ia ser muito bom mesmo que fosse só com celular a Nós tínhamos gravação. que gravar com o teu conteúdo, assim. Pegar uns 3, 4 Verdade. celulares, assim, e o pessoal se vira depois pra editar, não sei como é que funciona. Mas dá pra ser, dá pra Ela ser. sabe. Ela Ela sabe como se virar. Então tu vai ser a produção no próximo episódio. Vou ter que pedir ajuda pra Carolzinha, que é minha irmã, que também ajuda Venha. nessa parte da edição. Vem, Carol. Vem. Aí a Carolzinha ajuda aí, né? Faz esse trâmite. Bom demais, Faz bom a demais. mágica. Valeu a todos esses nossos apoiadores, porque sem eles, obviamente, nós não conseguiríamos fazer esse episódio, levar tanto conteúdo. E, claro, agradecer também a tua empresa, que te permitiu estar aqui, e a tua empresa também, Patrícia, que te permitiu estar aqui. Muito obrigada. Inclusive, é só ir no @das-meninas para contratá-las. Qual que é, então, esse passo a passo? Para a pessoa começar. Puxa, Paty. Falei já bastante sobre isso, mas já que a pergunta é bem direcionada, eu vou responder de uma forma bem direcionada. Primeiro ponto, saber o que e para quem comunicar.
Perfeito. Então, saber quem é meu público. Mais do que isso, a gente for um pouquinho mais técnico, quem é a sua persona. Quem é o seu cliente ideal, quem você quer conquistar. Boa. Quem Primeiro você ponto, então, quer identificar o atender. público. Identificar o público é o primeiro ponto. Depois, entender o que nesse público é válido você comunicar. Então, para quem eu vou comunicar, o que eu vou comunicar Ok. e entender onde se conecta comigo. Porque muitas vezes eu acredito que eu quero falar sobre um assunto, mas às vezes não é aquele assunto que aquele seu público quer ouvir. Ou daquela forma que você diz. Você tem que mudar a estratégia. Então, eu sempre trabalho isso nas minhas mentorias, inclusive. Aqui está a sua persona, aqui está você. O que une esses dois? Legal. E aí, se você tiver um estudo por trás disso, você vai ter pessoas que vão te ajudar a chegar nesse ponto. Vai ter Naths e Patis por aí para te ajudar a entender quem são essas pessoas e quem é você, porque muitas vezes você não sabe quem é você. Aliás, você sabe quem é você, mas você não sabe quem é você que vai se conectar com essa persona. Sim. Quem é você dentro de você que vai se conectar com essa pessoa exatamente o que você deseja. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, você souber quem é o público, o que comunicar e como comunicar, aí sim você vai dar o primeiro passo para começar a fazer. A gente falou de vídeo, mas a gente sabe que não é só vídeo. A gente sabe que tem foto, tem conteúdos escritos, imagens estáticas. Então, invista em uma boa imagem. E aí, quando a gente fala em boa, a gente não está falando sobre ser de terno e gravata uma linguagem, um estereótipo específico, não. Bom, de acordo com o seu público, de acordo com quem é você, dos seus propósitos, você vai lá e você vai procurar ajuda para que você invista numa boa imagem, para que você invista numa boa produção de conteúdo e investir para que você não fique traumatizado em como passar isso, em como fazer. Então, eu sei fazer o vídeo, você não vai pegar o vídeo de cara e fazer. Algo que a gente escuta muito, você como uma pessoa que trabalha com comunicação, você já deve ter ouvido bastante isso. A Nath também gente, pega o celular e sai fazendo, calma. Não é bem assim. É importante que a gente não fique parado no perfeccionismo. Então, eu nunca vou estar bom, então eu nunca vou começar. Isso não é bom. Mas também não é bom sair fazendo de forma muito orgânica sem saber o que está fazendo. Porque, mais uma vez, isso pode te traumatizar, te deixar... eu não sei, não sirvo para isso, não nasci para isso. E aí, depois você não vai querer fazer mais. E aí, ao invés disso alavancar você, isso te derruba, te coloca num limbo lá que você não vai querer sair mais. De vergonha, de frustração, de medo. Então, a melhor coisa é procure pessoas que te ajudam a entregar isso com qualidade. Porque isso vai te motivar a fazer cada vez mais. E quem não para, vai longe. Como você falou, né, do seu amigo. E se eu não parar? Mas para você não parar, você tem que ter coisas que te motivem, que te leve adiante. E aonde você está buscando essa motivação? Sim. Por isso que é importante você ter pessoas ao seu lado que te ajudem para isso. Boa, boa. Acho que um outro passo seria desmistificar a parte de criação de conteúdo, o que a gente vê na internet mesmo. O que a gente vê, o vídeo pronto, editado, já tá todo cortado. Então, a gente vê aquilo, caramba, olha só como fulano fala bem. Parece até fácil. Parece fácil, né? E na hora que eu vou gravar, eu me culpo, né? Na hora que eu vou gravar, é tão difícil. Eu não sirvo pra isso, porque o fulano é rápido, né? Fácil. Não. Muitos vídeos que, como eu tô desse outro lado da câmera, né? Do lado de trás, eu vejo isso. Muitos vídeos, às vezes, demoram 1 hora para ser feito um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos. Então, entender que tem um processo também ali atrás, que não é no tempo que a gente vê na internet, que é num clique, né, que tá tudo certo. Entender que tem esse processo também, né? Tipo, tirar isso de, nossa, tentei gravar um dia, fiquei 3 horas para gravar um vídeo e eu sou um fracasso. Não é. Ainda mais se você ainda não tem a condição de contratar uma equipe, se você ainda não tem como dar esse primeiro passo, né? De, vou pagar para alguém fazer para mim. Você vai começar a fazer por conta própria. Então, tenha isso em mente, que leva tempo. Tudo que é bom leva tempo, né? Então, acho que é um outro passo também, não se cobrar tanto quando você for fazer os seus conteúdos, né? For começar a dar esse primeiro passo. Até porque tem gente que começou muito antes. E aí talvez hoje ela sofra menos, mas talvez no começo ela tenha sofrido mais do que você agora nesse começo. Tem um outro detalhe também que eu vejo. Isso vocês vão saber falar com
autoridade. Vixe, imagina agora, eu não sei. Vou ficar quietinha aqui. Vão sim, Vai. tenho Vai certeza. sair A pessoa na frente da câmera, ela é uma. E na hora que ela tá conversando, sei lá, com 200 pessoas num auditório, ela é outra. E aí ela chega na frente da câmera, ela trava. E ela fala, caramba, mas eu consigo falar para 200 pessoas. Por que agora olhando para a câmera é tão difícil? O que vocês falam sobre esse ponto? Vamos até segurar essa pro final, para ser a Tá. última pergunta. Tá bom. Porque o que eu mais escuto das pessoas é, eu travo na hora que ligo uma câmera. Tem gente também que trava quando segura um microfone, por exemplo. Mas aqui é mais comunicação digital. Trava para a câmera. Então a gente vai trazer a solução para essa pessoa que trava para a câmera. Fiquem até o final do vídeo. Dá um like. Deixe seu like e se inscreva no canal. Se você não estiver inscrito, na hora que for responder a pergunta, vai cair o vídeo. Vai travar. E qual que é o teu 5 passos? Assim? Quais são os teus 5 passos? Qual que é o teu plano? Primeiro de tudo você faz isso, depois isso. Como é que tu estrutura uma boa comunicação digital para um cliente? O primeiro passo, igual a Paty falou, é o Definir objetivo. Tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. Como que é aquela frase? Para quem não sabe o caminho, qualquer... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho Isso, serve. obrigada. Para quem não sabe Alice, né? o que quer comunicar, qualquer palavra serve. Tem que Exatamente. definir. Então, acho que eu vou começar a produzir conteúdo. Acho que eu vou postar hoje sobre meu cachorro. Amanhã vou falar sobre, sei lá, carro. Porque o amigo fez. Porque o amigo fez. Vou fazer porque igual. todo mundo tá falando sobre isso. Então, eu vou falar sobre isso. Então, acho que tem que ter esse primeiro passo, é o objetivo. Sim. Definir o objetivo, vou definir ali um escopo do que eu vou seguir. Então, se o meu objetivo é esse, vou seguir esses passos, vou seguir esse tipo de assunto. Vou até fazer um roteirinho ali, tipo, precisa ser um roteiro todo escrito ali. Pode ser uns tópicos. Então, não posso deixar de falar isso. Vou me posicionar da forma correta. Então, como que eu vou... principalmente, né, na parte do curso de foto com o celular, eu falo muito sobre a iluminação. Porque foto é luz, né? Foto é luz. A câmera até pode ser mais ou menos, mas a luz... Mas a luz é o segredo, eu fico né? bonito umas luzes. Eu falo, louco, velho. E às vezes a gente não se sente tão bem em outras luzes, Sim. né? Então, tem esse segredo, né? Da forma que a gente vai se posicionar na luz, a forma que a gente vai posicionar até o celular ali na hora de gravar, né? Vou fazer assim, de baixo para cima, de cima para baixo. Tudo isso tem o tipo de comunicação que isso passa, né? A forma que a gente posiciona o aparelho ali, né? A câmera. Então... Depois que eu defini tudo, defini um roteiro, um objetivo, aí eu vou agora passar para a parte técnica. O que eu preciso para começar a produzir esse conteúdo? Preciso do iPhone? Não, talvez com o que você tem, você já consegue começar, dar um pontapé. E o restante vai chegando, né? Então, vou começar com a câmera. Onde que eu vou posicionar a câmera? De frente para a luz. O melhor ambiente que eu vou fazer isso, sem muito barulho, para ter um áudio de qualidade. Vou comprar um microfone, enfim... ver os equipamentos depois, mas eu acredito que não é tão mais o importante. O importante é a mensagem. É por isso que uma das coisas que me levou a falar muito sobre foto com celular e tudo mais é porque, tecnicamente, eu sou fotógrafa, então, tecnicamente, eu amo a câmera. Então, uma câmera na minha mão é meu lugar, atrás da câmera, não na frente. Eu amo. Mas a realidade das pessoas é o aparelho que ela tem ali. Então, é isso. Vamos falar sobre isso, sobre o que a gente tem ali, o que a gente já pode começar a fazer. Então, depois que eu fiz esse material, fiz esse conteúdo, entendi que tenho tempo, levo tempo para poder fazer isso. Aí chegou a hora de eu apresentar isso para o mundo. E eu acho que aí também é um lugar que as pessoas têm muito medo. Que é nossa, mas será que eu devo postar? Será que eu devo compartilhar? Será? E vários serás. E aí, vai lá, posta. Até eu, quando eu vou postar algum conteúdo que eu produzi, né? Eu falo, gente, será que eu tô viajando? Será que quando eu compartilho o conteúdo de viagem, né? Eu falo, será que eu tô viajando? Será que as pessoas... Viajando não, né? Literalmente. Será que as pessoas vão entender a mensagem que eu quis passar? Então, vai lá, publica, fecha o Instagram, fecha o TikTok, o YouTube, sei lá. E distrai daquilo, se conecta daquilo, vai viver. Você já passou sua mensagem ali pro mundo. Não fica acompanhando, curtida e compartilhamento. Nananana. Até porque, quando a gente compartilha a nossa mensagem, a nossa experiência, cada um tem o seu ponto de vista. Por exemplo, teve um vídeo de viagem que eu compartilhei e eu falei super animada, assim, sobre tudo que aconteceu e tal. E eu falei o nome do lugar errado. Era nacional, eu falei estadual.
E aí um cara veio e comentou, tipo, não é estadual, é nacional. Eu falei, caramba. Na hora, eu não fiquei tão chateada. Eu falei assim, caramba, a única coisa que ele prestou atenção do vídeo foi isso. Eu não fiquei chateada no sentido de, nossa, errei. Foi, nossa, ele só prestou atenção nisso? Sempre vão ter fiscais. Eu falei, que bom, alguém tá assistindo com atenção. Então, acho que é isso também. Não ficar preocupado com curtidas. Porque muito, principalmente em Reels, quando a gente fala em Reels, né? Que é a área que a gente trabalha mais. Ele fica ali. Cara, tem conteúdo meu que tá ali rodando até hoje. O pessoal tá comentando, tá chegando curtida. Faz meses, quase um ano já que eu postei. E as pessoas estão ali. Então, assim, se você ficar bitolado nisso, esperando, cara, não é isso, entendeu? Não é sobre isso. É sobre o que você repassar. Passe sua mensagem pro mundo e boa. E o que tu pode dar de dica nessa questão de gravação? Qual que é o ângulo mais correto? Grava de baixo para cima, de cima para baixo, na frente exatamente? O que tu tem, assim, de técnicas básicas para quem quer começar? Porque senão fica, quando eu tiver tal coisa, quando isso, aí não começa nunca. Então dá essas dicas, assim, essa estratégia de início. Não vou entregar o ouro todo, porque no meu curso eu falo sobre isso. Que o link pode estar na descrição aqui. Pode estar tu também, mando. Tem do curso tem 2 links, né? Tem o link de iPhone, para quem tem iPhone, e tem o link para quem tem Android. Então, quem quiser, eu não quero comprar do iPhone, quero comprar só do Android, tá disponível também. E são dias diferentes, é isso? São cursos de dias diferentes? Esse tá online. Ah, tá gravado. Então, já tá gravado. Nossa, molezinho, então. Tranquilo, faz a hora que quiser, de onde estiver. Tem algum cupom de desconto para quem é Vou aprendiz? fazer um cupom. Aprendiz. Aprendiz 10. Isso aí. Então, vai ter um cupomzinho lá. Esse curso, inclusive, né, tava até comentando com a Paty. Eu comecei a gravar o curso, e aí eu falei, cara, eu sou a do perfeito, né? Tem que estar perfeito. E de um tempo pra cá, eu tô tentando desconstruir isso dentro de mim. E aí eu falei, cara, eu vou lançar o curso, mas não vai ter todas as aulas. Eu falei, e agora? Eu falei, não, eu vou lançar o que eu tiver. 1/3 do curso tá lá. A outra parte, uma parte tá gravada, sendo editada, e a outra parte eu ainda vou gravar. Que vai chegando. Que tá chegando. Então, assim, não tem que ter pressa também, tá lá. Eu até comentei um projeto que vai durar muito tempo, então não tem pressa pra terminar ele. Certo. Então, mas voltando às dicas, né? Lá tem um vídeo, né, de um módulo de selfie, né? De como fazer foto, né? Selfie. E aí, a minha dica é, posiciona a câmera sempre na altura do seu rosto. Mesmo que você não for ficar segurando ela, coloca num tripé, apoia em algum móvel, desde que o celular, o equipamento esteja seguro também, né? Posiciona sempre na altura do seu rosto. Para não ficar de cima para baixo, que passa uma sensação de vulnerabilidade. De baixo para cima, passa uma sensação de que você tá ali, né? Mandando, gritando com a pessoa. Então, posiciona aqui. Fale de frente para a câmera, sempre de frente com a luz, tá? Vou gravar... Não, vire de frente para a luz. A luz tem que estar na frente do rosto. Busque a luz. Sempre posicionado de frente. Não posso fazer um pouquinho de lado? Pode também. Mas cuidado com as sombras, porque isso também pode trazer aquela sensação, principalmente para as mulheres, né? Nossa, marcou tudo, marcou minhas espinhas, não me valorizou, né? É por conta de ter essa noção técnica, né? Se então, você é feio, grava sem luz, então. Grava luz apagado. Luz apagada. Então, sempre de frente com a luz. Falar claramente, falar... Aí é a parte de vocês, né? Que vocês vão dar essas dicas. Mas fala ali, né? Posiciona a luz. Muitas pessoas gravam direto no Instagram. Eu sugiro gravar na câmera primeiro. Porque quando eu gravo por mim, né? Assim, meu exemplo. Eu gravo no Instagram, às vezes eu erro mais. Quando eu ponho na câmera, aí parece que é uma conversa. Então, porque no Instagram tem o tempo, né? Sim. Então, deu 1 minuto, corta o stories. Né? Então, posiciona a câmera ali, sem pressa, vai falando, vai sempre tentar posicionar as mãos também de uma forma, não ficar assim, né, todo engessado. Todo robótico. Basicamente, essas são as que pode por agora. Por agora. Quem quer saber mais, arrasta pra cima. Acesse o curso. Queria tanto ter isso aí. Na época, só quem tinha 10 mil seguidores. Era. Aí, agora que eu tô chegando... Aí liberaram e tiraram. Não tem mais agora. Pode ter 15 mil, não chega a nada. Muito boa essa técnica de mais na horizontal, que mais na linha, do que muito para cima, do que muito para baixo também, da iluminação. Mas aí entra aquela questão de que as pessoas travam quando dá o play, de fato. E é o que nós mais queremos saber hoje, é como é que eu não travo. Aliás, por que eu travo e o que eu posso fazer para não travar isso? Porque tem gente que parece que é tão natural, tem gente que grava na rua, no mercado, e só liga e vai. Só que é o que tu falou também, a gente não vê os bastidores. Às vezes a pessoa tentou 10 vezes e ela foi conseguir depois. Eu até tava pensando esses dias algo, quero até compartilhar com vocês pra ver se é loucura ou não. Porque às vezes é. Eu tava na rua mandando um áudio. E eu saí de casa, fui na padaria, pegar um Monsterzinho, na época que eu tomava Monster, porque hoje eu sou liberto.
Eu Sou ia lá- atleta. Sou atleta agora. Aí eu fui mandando áudio o caminho inteiro. E aí eu pensei, poxa, será que eu conseguiria fazer isso gravando um vídeo? Porque é a mesma coisa. Eu estou falando com alguém. No caso, o áudio estava realmente falando com alguém. Na câmera, até que não. Eu ia ficar me gravando. Mas por que será que as pessoas têm medo de gravar e não de mandar áudio na frente dos outros? Porque a maioria dos meus alunos e dos teus clientes, eles não têm esse receio de mandar um áudio, às vezes. A pessoa muito tímida pode ser que tenha. Mas em geral, não. Em geral, ela manda áudio tranquilamente, ela fala no telefone tranquilamente, mas gravar, não. Áudio de 10 minutos. É um podcast, inclusive. Né? Será que o problema, então, não é o ato de falar na frente dos outros, mas é a câmera em si? Ou é a questão de por que será que ele está gravando? É besta pra ficar gravando do nada? Ninguém grava do nada. É algo muito recente. O que vocês pensam sobre isso? Assim? Porque mandar áudio é ok. Mas gravar não? Por quê? Entra aquilo que eu já disse lá atrás. Julgamento. O medo do julgamento. Então, quem me ver, o que vai achar, o que vai pensar de mim. Porque eu sou um doido, assim. E aí, essa autoimagem, como ela se projeta para o mundo. Eu sei quem eu sou, eu sei o porquê de eu estar gravando, eu sei dos meus objetivos, dos meus propósitos, mas como as pessoas estão enxergando isso. E aí, se deixar, nossa mente vai para lugares, a mente vai para onde você quiser que ela vá. Nós sabemos Não tem limite disso. nenhum, imaginação. Sem limites. Então, se você souber dominar isso, você vai conseguir direcionar para onde isso vai ser importante, vai te alavancar, ao invés de te destruir. Então, para mim, cai nessa questão do julgamento. Porque, como você mesmo disse, eu tô em público falando com as pessoas. Por que em um vídeo eu não posso estar? Porque eu vou cair no medo do que vão pensar de mim se me verem fazer isso. E ainda existe, ao meu ver, esse tom pejorativo, especialmente de algumas áreas, de faixas etárias, isso daí não é bem visto. Blogueirinho. Por que tá se preocupando em aparecer em câmera? Por que tá se preocupando com rede social? Tem certas modalidades, carreiras, isso é muito mal visto. A minha, por exemplo, é algo que está começando agora no digital, a área da saúde está começando agora no digital, porque na formação isso é errado, é até ruim, pelo menos na época que eu me formei, né? Eu estou entregando a minha idade aqui já. 25. Estou entregando a idade de formação. Quando eu me formei lá em 2011... não tinha isso. 2011? 2011. Não tinha nem Instagram ou tinha? Tinha. Tava começando. Então é muito Ainda era fora, só foto. assim. Muito fora. Era Facebook, né? Era o Orkut que tava morrendo, entrando no Facebook. Saudade do Orkut. Tava naquela época de Facebook tá em alta. Nossa, então é muito choque pra essa... Pois é. E aí você se divulgar pensando em rede social, Sim. é um tom pejorativo. Você estava se desvalorizando se você fizesse isso. Tá querendo se aparecer. E mais do que isso, se você era visto como algo não ético, pensando em profissão mesmo. Então, o tom é muito... Ainda é. Já passou muito tempo, a gente já teve uma ascensão muito grande de rede social, já sabemos da importância disso para o marketing pessoal, para a sua carreira, já sabemos de tudo isso. Mesmo assim, as pessoas não veem com bons olhos em algumas áreas, especialmente para algumas idades. Então, se você cair nisso, aí entender o seu propósito. Qual é o meu propósito? Eu estou alinhado a ele ou eu vou ficar me alinhando a propósitos de outras pessoas, a pensamentos de outras pessoas, ao que as outras pessoas pensam do mundo delas. Então, aí é você com você mesmo, sabendo para onde você vai direcionar o seu pensamento, a sua mentalidade. Mas eu acredito que é isso. O medo de aparecer numa câmera, de falar em público, com um microfone, para muitas pessoas, entra no julgamento. Não tem como a gente sair disso. Acho que é autocobrança com a imagem também, né? A imagem. Não estou bonita o suficiente para poder fazer. por isso que eu gravo Não toda estou... hora. Sacanagem. não estou preparada, não estou de maquiagem, vou usar um filtro, vou, entendeu? Colocar ali... deixa quieto, não vou gravar. Não vou fazer. Então, acho que isso... E uma coisa que isso já me limitou muito. Então, tanto que eu tenho também um projeto que fala um pouco sobre autoestima, autoconhecimento. Isso me limitou muito. Essa cobrança comigo mesma de, nossa, eu não tô pronta para isso. Quando eu fizer tal coisa, aí eu vou estar pronta. E não fazia. Não voltava naquela oportunidade de estar ali, né? Naquele momento. Sim. Isso aí é forte, porque também entra
até talvez, quero ouvir vocês, de que não é o que fazer, é o porquê fazer. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que ele falava assim, eu uso isso em aula, falo que é meu, mas eu roubei de alguém. Que ele fala, se eu falar o seguinte, Nath, eu vou te dar uma mochila com 10 quilos de pedra da rua aqui, que eu peguei aqui mesmo, eu quero que tu corra 5 quilômetros e no final essa mochila é tua. Você fala, por que eu quero 5 quilos de pedra da rua? Aí ele fala o seguinte, eu vou te dar uma mochila com 10 quilos de ouro, quero que tu corra 5 quilômetros e no final a mochila é tua. Pô, aí já compensa muito mais. Então não é o que fazer, é o porquê fazer muitas vezes ali naquele momento. Não é, correr 5 quilômetros com 10 quilos de alguma coisa, ok. Mas por que eu vou fazer isso? À toa. Porque o ouro é teu. Tão interessante. Que é o que vocês falaram. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então entra nesse ponto de, às vezes, a pessoa entender o porquê que ela está gravando, para quem ela está gravando, que isso vai ajudar ela a produzir mais conteúdos, mas também, quero ouvir vocês disso, de começar devagarinho. Porque eu posso começar, às vezes, me testando, mandando áudio na frente dos outros. Depois eu posso fazer uma videochamada na frente dos outros, que é quase como gravar um vídeo, mas eu tô numa videochamada. Tô falando com alguém. Inclusive, que se alguém precisar de curso disso, meu pai adora ligar pros outros videochamada. Tá? Meu pai pode dar o curso disso. Faz um curso online pra ele. Qualquer coisa, ele liga de vídeo pra alguém. E meu pai, ele decide que todo mundo quer falar no vídeo dele. Então ele liga pra minha irmã, por exemplo, dá aqui o Dinho aqui, vem aqui. Aí ela então todo mundo tem que falar na videochamada dele. Então quem quiser um curso, João Leme aí, descrição também tem o link dele aí. Mas às vezes começar devagarinho, vocês acham que ajuda de... eu vou gravar um vídeo e não posto. Depois eu gravo um vídeo e posto nos melhores amigos. Essa dessensibilização sistemática, vocês acham que funciona pra rede social? E é o melhor caminho pra talvez passar por isso? Porque a gente vai vendo que as pessoas não estão nem aí pra gente também. As pessoas torcem muitas vezes, assim. né? Tem até uma aluna minha, Exatamente. a Camila, ela falou assim uma vez, se dê a devida desimportância. É isso. E aí tu vai ver que as pessoas até torcem por ti de alguma maneira. E vai ter um outro amigo que vão fazer uma piadinha, mas não é por mal também. Não. É entender a cabeça do outro que só tá falando contigo, só está se conectando, só está trazendo uma mensagem ali. Mas esse é um caminho legal pra passar por esse medo do julgamento e a trava da câmera, vocês acham? Pra mim é perfeito. Acho que é uma das formas que eu usei também. Devagarinho. Eu não atendia telefone quando era criança. Minha mãe falava assim, liga pra alguém. Aí eu adorava apertar a tecla, assim, porque tinha brilhinho, né? Aí eu Já jogava pra alguém Tá depois. entregando a idade também, tá Aí, vendo? nossa, é verdade. 25. Um pouco mais. E aí eu comecei a discar, né? Discar também entrega bem a idade. Nossa, E aí... Não, era aquele assim, então? Senhora Nath, nossa, não, isso aí ninguém pegou aqui, né? Pegou isso aí? Aham. Patrícia. Eu também, pô. Quantos anos? Eu sou a mais 28. velha. Eu sou a mais velha. Não, tu da não mesa. pegou. Tu não pegou. 28 Pior anos. que eu peguei. Tem internet discada, enfim. Eu sou a mais velha. Cheio de mofo aqui. Não, 30, vai. Mas enfim, né? quase. 35? Mas não Quase. parece que eu tenho E 50, eu tenho 30. Mas não parece que eu tenho 30, Nath. Parece que tem 30, por exemplo, no Um máximo. mês aí do 35. Tu faz quando? Eu faço em junho. Maio. Que 18 dia? de maio. Ah, então tu não é Ó, gêmeos todo mundo ainda. me mandando parabéns, hein, gente? 18 de maio. O meu é 16 de junho. Gêmeos. Melhor signo que tem. Não? Então, né? Esse Aí... signo- Nossa. Acabou o podcast, galera. É melhor a gente não falar. Não comentar Inclusive, nada. o próximo episódio, eu vou deixar uma sugestão, a Paty pode vir comunicar, assim, contar como que ela faz pra manter a beleza dela, entendeu? Jovial. Exatamente, esse sorriso, a beleza e tudo mais. Por que a que eu não posso vir também? simpatia. Tô brincando. A gente vai vir pra aprender. Então, né? Vamos falar de outra coisa. Eu nem vem, então. Vem. Tu entrevista, então. Obrigada. Mas enfim, né? Voltando ao assunto de Você não atendeu o De- telefone. de não atender o telefone, né? Então, não atendi o telefone, minha mãe falava, diz que aí eu ligava. Aí começava a chamar, a pessoa falava, alô? Eu entregava pra minha mãe e saía correndo. Tipo, eu tinha muito essa trava. Quando eu fui fazer ensino técnico, tinha que apresentar trabalho. Muito trabalho, um atrás do outro, em grupo, individual. Sim. Gente, aquilo pra mim, olha, era assim, muito difícil, muito mesmo. E aí foi. Aí eu escolhi o quê? Publicidade e propaganda, comunicação social. Qual o sentido que faz se a pessoa não quer nem falar em público? E aí, vamos lá para mais Mas tu foi pra se apresentações. enfrentar ou porque tu gostava mesmo? Eu fui pela fotografia, Ah, tá. pra comunicação Tinha que social. ser isso, então, né? Que era o que mais se aproximava, assim. Então, tinha que ir. Mas eu já estava melhor já por conta do ensino técnico. Então, depois disso, né? Enfim, aí, trabalhei numa empresa que eu precisava também falar com as pessoas, estar à frente de alguns projetos, né? Gerenciar algumas equipes e tudo mais. E aí, foi destravando. Só que aí chegou a parte da câmera, entendeu? Então, isso é bem recente na minha vida. De eu olhar, falar com a câmera, assim, ainda tenho dificuldade. Mas é algo que começou assim, né?
Até porque eu falo pros clientes, né? Não, tudo bem, fala. E aí, pô, que fraude que eu sou? Porque eu não tô... Eu mesma me posicionando ali, né? Eu mesma comunicando. E aí eu comecei, né? Falar, tinha essa preocupação com a minha imagem. E aí, consegui entender isso, né? Dessa desimportância. Nossa, olha só, ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem olhando o que eu estou olhando e colocando um peso. Então, acho que esse passo a passo de mandar um áudio, colocar nos melhores amigos, ser você ali, depois coloca nos stories, depois faz um vídeo, depois grava no YouTube um vídeo de 5 minutos, depois vai pro TikTok se você quer falar, vou brincar disso, vou gravar aqui no TikTok, vou colocar e eu não tô ligando, ninguém na minha família me segue aqui, nenhum amigo sabe que eu estou aqui, e vai fazendo, ou grava na sua própria câmera, vai deixando no rolo da sua câmera, vai ensaiando, só que assim, dá o próximo passo. Não é só ensaiar. Não é só ficar nisso, né? Sim. Isso leva um tempo, cada um tem o seu, não é, em 3 meses você precisa, não. Vai Depende. sentindo. Pra mim demorou um pouco mais, alguns anos talvez. Mas foi um processo, assim, do telefone pra hoje estar aqui, que também é um desafio pra mim. Sim, várias câmeras, não é? Não é Várias molezinha. câmeras, porque normalmente eu estou atrás delas, né? Tá lá, Fotografando, gravando. Sim. Então é um lugar mais confortável pra mim. Mas estar aqui também desafia. Eu acho que entra nisso a autocrítica. Como a gente entende do assunto, a gente vai ser muito mais crítico sobre aquilo que a gente produz do que qualquer outra pessoa. Você disse no final, eu estou atrás das câmeras, então você sabe o que é uma boa imagem, você sabe o que é um bom vídeo. Você tem propriedade para analisar qualquer coisa e dizer isso é bom, isso é ruim. Sim. Então, é muito natural que você, quando olha os seus, você está na frente das câmeras, você vai começar a ver defeito. Eu deveria ter feito melhor aqui ou ali. A mesma coisa com a gente, que trabalha com comunicação. E, ao contrário de você... Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, sempre fui aquela que conversava demais, aquela que nas reuniões de escola recebia o feedback das professoras para minha mãe, né? A minha mãe recebia esse feedback das professoras. É uma ótima aluna, mas fala muito. Eu sempre fui essa pessoa, nunca tive problema de comunicar, mas ainda assim, quando se tornou rede social, quando eu fui para a rede social, eu entendi que era importante eu comunicar, justamente por esse motivo que você trouxe. Eu ensino as pessoas a se comunicarem, a falar em público, a fazer vídeo, e eu não vou ter vídeo meu? E eu não vou conseguir me colocar numa câmera, eu preciso disso. Mas ainda assim foi um desafio muito grande. Mesmo trabalhando com isso, mesmo ensinando pessoas a fazer isso, mesmo tendo a técnica do por trás, ainda assim é muito difícil, é muito desafiador. Porque aí entra o que a gente falou um pouco antes sobre a mentalidade. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. E nós precisamos, lá dentro do nosso cérebro primitivo, dessa sensação de pertencimento. Se a comunidade, que eu entendo que é a comunidade adequada para falar sobre aquele assunto, não estiver me aprovando, é como se eu fosse uma fraude. É como se eu fosse exatamente o que aquele público diz sobre mim, não o que eu sou, não o que eu acredito que eu seja. Então, esse medo do julgamento, ele vem. Se a minha comunidade lá da área da saúde visse um vídeo meu e falasse, nossa, mas ela está falando bobagem, ou olha como ela está falando, ela está derrubando a classe ao invés de alavancar a classe. Como que eu iria me sentir? Então, essa sensação de pertencimento que a gente busca, e aí entra naquilo que você falou também, das curtidas, do compartilhamento, se tem, se não tem, então quer dizer que eu não agradei. A gente tem que tentar olhar isso de outra forma, para que a gente não caia nessas emoções primitivas que não nos levam a lugar nenhum. Então, quando a gente fala sobre ir para a câmera, você falou sobre começar devagar, mas fazer, não deixar de fazer, é também olhar com outra mentalidade, com o olhar da insignificância, se guardar a sua insignificância, mas principalmente do porquê que você fez aquilo e continuar independente do que as pessoas. Entregue um trabalho que você se sinta confortável de entregar e que você se sinta feliz de entregar, mesmo que você entenda que aquele ainda não é o seu melhor, porque você ainda não teve horas de voo para aquilo. Então, tudo é uma questão de tempo. Mas esteja contente com você mesmo e não pensando no que o outro vai pensar, em que os seus pares vão dizer, porque senão você não vai sair do zero. Para você estar aqui hoje, você precisou começar um dia. Sim. E esse começar, ele é desafiador. Mesmo no seu caso, que você tinha dificuldade de falar, no meu caso, que não tinha dificuldade de falar, também foi. Para todo mundo vai ser. Mas a gente precisa ter essa decisão. Tudo começa pela decisão de começar. Até entra nisso, tu falou de viajar, assim, por exemplo, vocês trouxeram
esse termo algumas vezes. Se eu vou viajar e o meu carro não está com um negócio lá da gasolina, que eu não sei o nome, como é que chama? Sensor do combustível? Se ele não está funcionando... Tem um nome. Tem um nomezinho, né? Não lembro. Que o Eu meu sou ruim de- carro estragou Odômetro. esses dias. É isso, odômetro? Não. Não, eu acredito que do combustível não. Bom, Vamos especialistas chamar de carro. de combustível. Tá. Sei lá. Se ele não está funcionando e eu saio para A viajar boia sem é destino uma nenhum, boia. Aham. queimou tudo, eu vou ficar muito preocupado. Porque eu não sei que horas acabar, não sei nada. Será que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? Eu saí na louca. Então eu vejo que muito disso também é falta de preparação. E até entra no ponto de gravar, que é de ver um vídeo de alguém, acha que a pessoa gravou tudo de uma vez. E hoje em dia é até melhor gravar picado. Porque tem que ter essa questão do movimento, mudar o ambiente. Então é até importante a pessoa saber disso, que ela pode, num vídeo de 1 minuto, gravar 5 takes. Depois a edição que se vira, a gente sempre fala isso, a edição fica... Não. A edição que se vira lá pra juntar, só que tem que ser tudo intencional. Por isso que é importante ter um time pra te ajudar nisso. Então, pra perder esse medo, primeiro é entender também que antigamente só falava pra câmera quem era muito importante. Aí a gente olha hoje e pensa isso, puxa vida, é igual segurar no microfone. Só pegava o microfone que era muito foda antes. Agora qualquer um pode pegar o microfone, qualquer um fala pra uma câmera, as Casas Bahia dividem em 24 vezes o celular. Então qualquer um pode ter celular hoje em dia, mesmo sem grana. Ele vai lá e divide em 24 vezes, ele consegue ter um story com câmera, por pior que seja, ele tem. Então qualquer um pode aparecer hoje em dia. E os melhores vídeos nem sempre são aqueles que são mais editados. São os mais naturais, o conteúdo mais nativo que fala. Então é entender que antigamente só falava pra câmera que era importante. Hoje em dia não é mais assim. É claro, tem que ser importante, mas pode ser, entre aspas, qualquer um. Então eu começo a tirar esse peso todo de estou na frente de uma câmera. E essa preparação prévia ajuda muito de ter um roteiro, de ter alguém que ajuda na comunicação, a ser mais intencional. Aqui você vai colocar tal sentimento, aqui vai fazer isso. Grava, corta, faz dessa maneira. Então, esse planejamento de pensar antes, que é o que a maioria não vê, desses bastidores, é o que te faz ser melhor lá na frente. Esse medo vem porque é do nada. Pega o celular e começa. É difícil. É pensar antes, é construir antes tudo isso, para que quando chega na frente da câmera, seja de fato, às vezes, só falar. Às vezes eu até falo assim, dá um nome pro celular. Finge estar falando com um cliente. Ô, Patrícia. Aí depois na edição corta. Eu falo isso. Né? Tira lá, tira o Patrícia, fica, eu vou te mostrar hoje, e por aí vai. Aí dentro desse ponto, vai ficando mais fácil. Mas eu entendo que seja a questão do julgamento, a questão da comparação de, pode ser quem antes falava pra câmera era pessoa muito importante. Hoje em dia, já qualquer um fala. E comparação com o outro. Mas o outro tem um trabalho de edição, ele corta, ele pensa antes, ele lê e depois ele vem e já fala. Às vezes tem uma equipe. Uma equipe gigantesca, tem o prompter lá, o teleprompter também. Claro que o ideal não é ficar lendo tudo. A gente que vai fala. falar edição. sobre o teleprompter. Vocês curtem? Certeza? Eu acredito que de início até ok. Mas os tópicos, igual tu Eu falou. acho que é o contrário. Eu acho é. o contrário. Eu já acredito Pra que de quem não início- tem quem não tem experiência, começar com o teleprompter eu acho que atrapalha. É um erro. Tira Agora, no pé. quem tem experiência, o teleprompter pode ajudar, na minha opinião. Concordo. Que Concordo a pessoa que tem plenamente. mais naturalidade flui melhor. Pode ser, pode Senão que vai você ficar tá assim, ó, olhando pra ser. Ah, não, câmera. aí fica estranho. Eu falo que se comunicar em qualquer ambiente, mas se a gente tá falando de vídeo aqui é a mesma coisa. A gente falou muito de viagem, carro, então vamos lá. É como se fosse dirigir. Primeiro momento que você vai pegar um carro. Primeiro que você não pega um carro de cara. Você vai tirar a carta, você primeiro tem as aulas teóricas. Bem Pra devagarinho. você saber o básico, pra depois você ir pra aula Sim. prática do carro. Então, quando a gente fala, o que eu assemelho? A aula teórica ao conteúdo que eu vou dizer. Você falou, ó, tem que ter planejamento, tem que me preparar pra isso. Sim. Então, quando você vai tirar a carta, você faz isso. Você vai lá, se prepara no teórico pra depois você ir pra prática. Então, me prepara aqui nos bastidores de um vídeo com o roteiro alinhado ao público, alinhado ao meu propósito, do Objetivo. porquê. Tá, então vá. Então vai lá. Me preparei. Aí assim você vai pra prática. E quando a gente fala de prática, a gente tem que lidar com a gestão emocional. Então, eu tenho que, primeiro de tudo, lidar com tudo isso que a gente falou sobre, tá, vamos mostrar pro mundo. Eu preciso Tem uma mensagem. ter uma mensagem. Eu tenho que tirar algumas travas minhas aqui pra eu conseguir, que a gente falou sobre isso aqui. Ok. Então, vem primeiro o conteúdo, depois a minha gestão emocional. E aí, eu vou pensar em como eu vou dizer. Então, eu já tenho... Eu não gosto da palavra decorar, porque eu acredito que não seja isso. A gente vai internalizar o conteúdo para passar a mensagem que a gente quer. Então, internalizei o conteúdo e aí sim eu passo a mensagem sem precisar do teleprompter. Nesse primeiro momento, a melhor coisa para mim é nesse sentido. Conseguir internalizar. Mas aí eu tenho que pensar em como eu vou dizer. Então, eu vou falar com que tom de voz, com que volume de voz, com que velocidade de fala, como vai estar minha dicção, como vai estar minha respiração.
Adequei essa parte, eu tenho que pensar no meu corpo. Qual vai ser a postura corporal alinhada ao objetivo daquele vídeo? Você falou sobre câmera. A gente fala, alinhado ao rosto. Tá, mas e se o meu objetivo é passar autoridade? Será que é alinhado ao rosto? Então, entender, alinhar tudo isso. Agora é meu corpo. Como que eu vou alinhar meu corpo? Como eu vou trabalhar os meus gestos, as minhas expressões faciais? Então, a gente tá vendo que tem muitas coisas a serem prestadas atenção aí. É conteúdo de fala, é emoção, é o meu corpo, como vai estar, a minha voz, a minha dicção. Tanta coisa, é igual dirigir um carro. É tanta coisa que eu tenho que pensar no primeiro momento, é colocar a marcha, é tirar o pé da embreagem enquanto eu acelero, é prestar atenção no trânsito, é saber onde parar, é prestar atenção nas regras do trânsito. Se eu colocar um ponto a mais para eu prestar atenção, eu vou facilitar ou dificultar. E assim eu enxergo o TP nesse primeiro momento. Eu não tenho essa prática do dirigir ainda. Eu estou colocando mais um ponto para eu me atentar, para eu me preocupar. Então, num primeiro momento, o TP ele pode ser essa ferramenta que mais vai te atrapalhar do que ajudar. Se eu consigo internalizar o conteúdo, é mais fácil do que eu ficar presa a um conteúdo escrito que eu vou ter que alinhar o meu corpo, a minha tonalidade de voz, para não parecer que eu sou um robô lendo. Então, no primeiro momento, eu acho que ele atrapalha. Com o tempo, peguei prática, já sei dirigir. Se eu precisar dirigir daqui até São Paulo, conversando no telefone, fazendo reuniões online, fazendo milhões de coisas. Às vezes a gente está dirigindo comendo. A gente está dirigindo, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Porque aquilo já se tornou automático para mim. Então, se eu já automatizei aquele processo, aí sim eu posso colocar uma camada de dificuldade a mais se eu entender que ela vai me facilitar. Se eu entender que não, eu mantenho sem. Tá, não, pra mim o TP vai me ajudar aqui. Tudo bem, mas você já sabe, a hora que ligou a câmera, você já tem o papão ali de o que fazer, como fazer, a mensagem que passar. Opa, pra mim tá alinhado, tá fácil. Aí eu adiciono uma ferramenta que vai me ajudar naquele momento, ao invés de me atrapalhar. Mas eu acredito que antes ela é uma ferramenta que vai te trazer um ponto de atenção a mais no momento em que você já tem que prestar atenção em um monte de coisa que para você não é automático ainda. Aí você pode pegar o carro automático. Depois que você aprende todas as regras de trânsito, a dirigir, já passou por tudo. Aí você pega o carro automático, que seria o TP. Como quase tudo que a gente falou depende, eu entendo que depende, eu vou por outro lado contrário de vocês. Eu entendo que é como se fosse um GPS, pensando na analogia. Não vou me estender muito também, porque depois você pode clicar ali do meu Instagram e me perguntar como é que eu uso o TP a meu favor e não contra. Mas eu já mudei várias vezes de cidade, país, inclusive. E eu fico pensando muito nisso. Quando eu cheguei em Rio Preto, eu achava muito difícil chegar nos lugares. E eu, às vezes, ia de um ponto ao outro, de 2 quilômetros, e parecia muito longe. E eu, caraca, é muito longe esse lugar. E hoje eu olho e falo, nossa, como é que eu sofri pra chegar aqui, né? Eu lembro que tinha tem um restaurante aqui no centro, chamado Yumei, que é de comida japonesa. E era, assim, uma tortura pra achar esse lugar, com GPS. Aí hoje eu chego lá tranquilamente, saio daqui e chego lá. Muito fácil. Então eu vejo mais o contrário, só que depende da forma que usa. Se for colocar todo o texto, aí eu sou contra, pra tudo. Até para fazer uma coisa presencial também. Mas ali a ideia é eu ter um guia agora, porque eu não preciso acertar tudo nesse momento, ter um guia para que eu consiga fazer isso até um dia não precisar mais. Então eu vou do contrário, eu parto de um ponto de ter um apoio para não precisar desse apoio quando ficar mais natural. Mas até trazendo essa questão de ficar mais fácil, eu quero 2 dicas rápidas aqui para a gente poder fechar nessa questão de gravar. Primeiro, da Patrícia. A questão entra um pouco de dicção, talvez. Não conheço bem o conteúdo certo dessa palavra. Que tu até me falou uma vez, dicção, a pessoa acha que é isso, mas é isso. Eu achava que era isso. Mas tem muita gente que fala com os vícios de linguagem. E eu queria que tu pensasse em algo rápido, assim, que a pessoa possa treinar, não vai eliminar de uma vez, mas o que pode ajudar essa pessoa a eliminar esse vício de linguagem, para que ela se sinta até mais tranquila também fazendo, porque eu vejo que tem muita gente que fala o né e já se desespera, já para o vídeo, já corta tudo, blá, blá, blá. E o né, às vezes pode usar, não precisa ser sempre cortado. E uma dica de criatividade para a pessoa pensar o antes também, para que ela chegue na hora de gravar cada vez mais tranquila. Então, o que pode ajudar nisso? Não sei, de roteirizar, de escrever os tópicos, de pensar isso, para facilitar, para que isso vai ficando natural depois ao longo do tempo e ela não precise, talvez, de muletas ou de algum apoio, mas que ela seja a própria ferramenta dela, ela que seja o próprio TP, o próprio GPS, ela consiga pensar sozinha, até para, que nem a Paty falou, para cobrar. Esse roteiro não tá tão legal, isso aqui não é intencional, isso aqui não tem a ver comigo, isso aqui não é legal porque não tá moderno, é uma coisa antiga. E também essa questão de uma fluência, de uma dicção, para fechar com chave de ouro.
pra ser realmente aquele conteúdo, pessoal, nossa, valeu a pena ter dado like, espero que tenham dado like. Mas se não deu like, é muita tristeza. Vou ficar triste. Sabe por quê? Vocês estão entregando quase tudo aqui. E o Pix caiu na conta de vocês, que eu vi que a Pix Eu senti aqui, ó. Você sentiu Vibrou. Esse like aqui pra entregar pra mais gente. E aí, o que a gente pode levar pra finalizar, pra deixar cada vez mais natural, pra pessoa não depender 100% de alguém, mas ela ser a sua própria arma, assim? O que vocês me dizem? De criatividade, se tu quiser acrescentar alguma coisa a mais, e dessa fluência, dessa potência vocal. Posso começar, Nath? Pode. Então vamos lá. Você falou sobre o vício de linguagem. O nome já diz, vício não é uma coisa que tá toda hora. Só é viciado aquela pessoa que não sabe ficar sem aquilo, delícia. certo? Então tá, então vamos lá. Se a gente tá falando de vício de linguagem, só vai se tornar um vício se ela se tornar frequente na sua fala. Se usar toda hora. Toda hora, todo final de frase, todo momento que eu converso, aparece aquela palavrinha ali, ou aquela expressão. Aí sim a gente vai chamar de vício. Se for uma vez ou outra, não vai se tornar um vício. A sua fala não vai ficar previsível. Então tá tudo bem sair um tá de vez em quando. Certo. Não precisa se desconcentrar, desestabilizar, porque igual você falou, a pessoa fala, aí ela pensa, nossa, e aí ela se desmorona, ela esquece tudo que ela ia dizer. E aquilo só piora a comunicação dela. Sim. Então, se desvincular de que uma vez ou outra apareceu uma palavrinha ou uma expressão que você não goste tanto, mas tá apareceu uma vez ou outra, Ok. vida que segue, bola pra frente, continua na sua linha de raciocínio. Então, respondendo a sua pergunta em relação ao vício, primeiro ponto é isso que a gente tem que dizer. Segundo ponto, como eu me ajudar, me auxiliar a não cometer o famoso vício ou aquela palavrinha que eu quero perder, eu quero me esquivar. Nós sempre falamos, aí eu vou pro ponto técnico da fonoaudiologia. Quando a gente vai falar, a gente fala na expiração. Então, a gente inspira, depois a gente expira, enquanto a gente produz voz. Então, nesse momento que eu tô falando, eu tô expirando, eu tô soltando o ar que tá no meu pulmão. Acontece que quando eu termino a minha fala, eu vou fazer o inverso, eu vou puxar o ar pro meu pulmão, certo? Qual que é o local fisiológico para se estar a minha língua quando eu puxo o ar pro meu pulmão? No céu da boca. Então, se você tem um vício de linguagem, especialmente no final de frase, que é o né, que muita gente usa, ou certo, ou tá, que são os mais frequentes, tente sempre buscar ao fim das suas frases, posicionar a sua língua no céu da boca. Oh, isso é genial. Isso Acabei de fazer isso agora. E aí, não é colocar a língua no céu da boca, a boca aberta. Não, é com a boca fechada, língua no céu da boca, para que você Plena. puxe o ar Muito bom. para falar. Então, assim você consegue finalizar, ter algo que você finaliza, conclui a sua frase, conclui a sua linha de raciocínio. Você consegue ter uma fala cadenciada, fluente, porque você não vai ficar aquela pessoa que fala pá, 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 pá. Não, você tem um momento que você fala, que você faz uma pausa, mesmo que muito pequena, para você respirar, deglutir a saliva, e aí sim você continua a sua linha de raciocínio na próxima frase. Então, isso te auxilia a não só perder esses vícios, mas também a tornar a sua fala mais fluente, a tornar a sua fala mais cadenciada e captar mais a atenção das pessoas. Bom. Quando a gente faz isso, a gente também coloca o que a gente chama de pausa estratégica. Pausas estratégicas são essenciais, né, Ricardo? Bom demais. Para captar a atenção, para criar um suspense, para que outra pessoa preste atenção em você e fala, nossa, peraí, o que ele vai dizer agora? Então, quando você tem isso muito bem já posicionado na sua mente, você consegue fazer isso, você mostra para o outro que você está muito tranquilo. Você consegue fazer essa pausa, você demonstra tranquilidade, domínio do assunto. Pessoa que fala pá, 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 sem parar é a pessoa que demonstra, passa ansiedade, é aquela pessoa que quer que aquele momento acabe o quanto antes. Então, quanto mais eu consigo trabalhar as pausas estratégicas, eu vou melhorar a minha credibilidade na minha fala, eu vou melhorar a minha respiração, a cadência da minha fala e, de quebra, eu vou conseguir eliminar os vícios de linguagem mais frequentes que a gente vê por aí, que é o né e o tá. Uma pausa estratégica também que funciona muito, a tranquilidade de fazer uma pausa e tomar um gole de água. Quem tem essa frieza quando estiver se comunicando? É quem consegue estar tranquilo com aquele momento. E se você mostra essa tranquilidade, você mostra domínio do assunto, isso vai só aumentando a sensação que as pessoas têm sobre a credibilidade que você passa quando você fala. Essas são dicas práticas. Tá. Faz o pique de novo, hein? Manda mais Dobra. 1000. Que aula, muito bom. E a tua dica final de criatividade, de talvez um pensamento criativo, de uma liberdade? Porque tem muita gente que trava
na hora ali, porque esquece, não é? Porque, claro, a pessoa tá nervosa, ela vai esquecer, mas muitas vezes, nossa, eu preparei tão bonitinho, mas na hora não. Como é que se prepara melhor? O que tu pensa nesse ponto de criar? Usa a inteligência artificial para isso? Em alguns momentos, sim. Mas tento não ficar dependente dela, né? Exato. Pensar e pedir ajuda para estruturar, talvez. Mas não ficar dependente. Não pegar tudo né? pronto e só repetir. Acho que a criatividade, primeiro, é aquela frase que eu não lembro quem foi que disse, mas... Pegar o mérito, pô. Eu disse em algum momento, se foi eu que criei, já não sei, né? Mas acho que algum filósofo que nada se cria, tudo se transforma. Não fui eu. Não lembro quem foi. Eu tenho esse problema de não lembrar quem disse, de onde eu escutei. Vou pesquisar aqui. Vai lá, por favor. Então, eu vejo que a criatividade não é algo assim que vem só da... Ai, nossa, putz, tive uma ideia aqui, criei, do zero. Muitas vezes a criatividade, ela é algo que se transforma do que você vê. Então, de acordo com os filmes que eu assisto, os livros que eu leio, das referências que eu tenho, vou criar a partir disso. Então, a hora que eu tenho que colocar em ação algum plano, eu busco na minha referência lá, meu cérebro... Teu repertório? Meu repertório. Eu busco lá, assim, na gavetinha, cara, isso que vai se encaixar para isso vai dar certo. Então, eu uso aquilo. Então, criatividade para mim é isso, sabe? Quanto mais referências a gente tem, mais repertório, mais a gente fica criativo. Sim. É algo que pode ser... Criatividade é algo que pode ser construído. Eu não sou criativo. Não, você não está criativo. Mas se você buscar desenvolver isso, vai rolar. Então, eu vejo que a criatividade é isso. E acho que uma dica que eu daria, assim, para quem for criar, falar, independente do contar uma história. Então, o storytelling, né, que o pessoal fala bastante. Então, desenvolva aquilo. Tem uma cliente amiga que chegou falando, olha, eu preciso da sua ajuda porque eu preciso vender essa aula, eu preciso vender... eu posso falar assim que dia tal hora vai acontecer e é tantos reais. Eu falei assim, calma. Primeiro a pessoa tem que saber por que ela é interessante para ela. Por que é? Então, cria uma história através disso. Porque é fácil a gente entrar lá, postar uma arte... Postar falando, galera, a partir de amanhã vem aqui que... Não, calma, vamos explicar para a pessoa. Então, qual que é o benefício dela? Então, pense isso também. Pense o que o seu ouvinte ali está querendo escutar. Ele quer escutar que é tantos reais? Dependendo do público, sim. Só o preço já basta. Mas dependendo de onde você quer alcançar, onde você quer atingir, conta uma história. Então, olha... tem uma amiga minha que falou assim, né? Outro dia eu vi você postando, né, sobre academia e tal... Eu demorei um tempo para entender que você estava vendendo a academia, né? Que você estava divulgando a academia. Aí eu falei, que bom, porque não era minha intenção mesmo que ficasse uma coisa. Era contar realmente o que eu vivo. Então, o que você vive em relação àquilo? Isso tem a ver com isso, e essa história que puxa essa parte, e aconteceu isso, e o resultado final é esse. E aí, o objetivo é esse. Agora, a ação, né? O que você quer a ação? Então, acho que seria isso, né? Usar a criatividade, buscar as referências. E buscar referências, repertório não é copiar também. É a gente se inspirar naquilo. Tem o Pinterest. Vou copiar igual tá no Pinterest. Não, use aquilo para você procurar. Use a IA para te ajudar em algum momento. Inspiração. Mas crie a partir daquilo. Aí sim vem a criação, né? Transforme aquilo que você viu. Eu sabia que tinha que juntar vocês duas, tá vendo? Já tem um megazord já da comunicação digital, pô. Como você mesmo diz, a criatividade é fazer o que já é feito de forma como ninguém nunca fez. Exatamente. Até uso uma frase que eu roubei, que eu não sei de quem é, então vai ser minha hoje. Aquela frase que tu falou é Antônio Lavoisier. Olha só. E eu vi a frase que é... Criatividade não é pensar o que ninguém pensou. Mas é fazer algo diferente com tudo aquilo que todo mundo tá vendo ali naquele momento. Uma coisa assim eu falo. Perfeito. E é mais ou menos isso de tudo é aula pro olho treinado, que é o que eu sempre digo. Então, se tu tem esse olho treinado, tu consegue observar alguma coisa e falar, dá pra fazer dentro do meu contexto, que é o que vocês falam muito a palavra contexto hoje aqui, para que eu consiga atingir meu público X, que eu vou definir, vou pensar para quem que eu quero comunicar tudo isso, vai ficando cada vez mais fácil. É uma comunicação mais intencional, mais estratégica, que consegue realmente entregar essa mensagem, respirando e sabendo realmente onde você quer ir, porque senão qualquer coisa vai servir. E aí, claro, sabendo que, se eu planejar, fica mais fácil. Que é o que o meu avô falava também. É fácil, mas só faz quem sabe. Não é difícil gravar, é fácil, mas tem que se preparar, tem que estudar, tem que buscar repertório, tem que treinar, tem que saber qual que é o sentimento que eu quero transmitir, construir uma história.
vai ficando fácil. Ah, mas é muita coisa, mas não precisa fazer tudo de uma vez. Acerta aqui, fica bom nisso, depois acerta na voz. Depois tu melhora a expressão facial, depois vai isso. E aos pouquinhos, progredindo, a gente vai chegar numa excelência, não numa perfeição, porque é quase que relativo, é um gosto. O café é muito bom, mas pode não ser perfeito. Mas é excelente, foi bem executado, colocou a cápsula, apertou o botão, blá, 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 então tá excelente nesse momento. E a partir daí a comunicação fica mais fácil, mesmo sendo digital ou presencial. Camadas. Meninas, toca aqui as duas. Valeu demais, vocês são um fenômeno. Infelizmente passa super rápido, estamos aqui há 1h e quase 2 horas, mais ou menos? Nem sei, né? 1h20. Passou super rápido, pra mim começou agora. Nem parece que a gente tomou 10 cafezinhos já. Então, por isso que eu tô assim já. Pilhado, vai dormir como agora? Mas muito bom ouvir vocês, de fato. Obrigada. Que repertório a gente aumentou aqui hoje, tenho certeza que a galera vai curtir muito. E esse repertório a gente tem que colocar em prática. A pessoa vira repertório quando sai. Não adianta ouvir o que vocês falaram aqui hoje, Sim. essa aula, e depois simplesmente não executar. Dá pra fazer, dá pra estar bem posicionado. Só que aí você tem que decidir, querer estar, e entender que é um progresso, que não é do nada, não é do dia pra noite. Não é fácil estar aqui fazendo o que vocês estão fazendo. Na verdade, mas só faz quem sabe. Esse é o ponto. Ou quem é muito cara de pau. Que é muito cara. No caso, Patrícia falou que desde criancinha ela já era essa criança, já tá fenômeno. Galera que estava até agora aqui assistindo, muito obrigado por vocês acompanharem esse conteúdo e parabéns por vocês decidirem ficar realmente aprendendo com 2 lendas da comunicação, que são essas meninas. Acompanhe ela na rede social, que já apareceu para você aí, mas também vai ter na descrição desse vídeo. Voltaremos com mais repertório, mais pessoas incríveis, não tanto quanto vocês. A gente volta também, Vocês tá? voltam, É só né? chamar. Tem o Mas bode da Patrícia. Qualquer convidado também. que vier agora não vai ser Não, tão é só legal chamar e assim. fazer o Pix, né? É Nath? isso. Não, mas é que o Pix vai caindo, vocês sabem, né? Começa com 10 mil. São o próximo parcelas, é- né? vai um pouquinho. Mas, pô, sensacional de fato mesmo. Esse canal nunca esteve tão bem representado com esse repertório incrível e essa vontade de entregar, essa humildade de compartilhar o que vocês sabem. Valeu demais, valeu por você. Obrigado e, claro, fique aqui ligado, porque semana que vem sempre tem conteúdo meu, do Gabriel, podcast, semana que vem tem mais conteúdo pra você aqui. E se você tiver alguma sugestão, manda no comentário, vai lá no nosso Instagram também, que estamos sempre abertos a trazer o que você quer aprender, aumentar o seu repertório. Valeu, Conduta, toda essa produção, 15 mil pessoas aqui, esse homem lindo. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. Não vem? Ah, já temos um cliente. Já tem. Esse aí fala, mas cobra. Ele tem um podcast também. Ah lá. Muito bom. Não é tão bom quanto o meu, os caras humilhando. Ele não quer aparecer Obrigado. com a gente, É. então. Valeu demais, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu!